Ó, o Renatão aí, a galera tá começando a entrar. Vai ser massa hoje, hein? Vai ser massa. Deixa eu pegar uma cópia de renda extra, vamos falar muita coisa legal. Então, a galera que já tá entrando aí já. Daqui a pouco eu vou começar a passar o conteúdo. Conteúdo para todo mundo, vai ser massa. Deixa eu colocar no YouTube aqui também para eu ir acompanhando os comentários. Olha a Railka. E aí, Railka, joia? O Cristiano, fala, mano, bom demais. Galerinha entrando. Ó, o Renatão. Testei uma oferta hoje, 4 finalizações de compra e uma venda. Início de renda extra. Ó, boa, hein, Renatão? Você vai acertar a veia, hein, renda extra. Você é muito focado, cara. Então, eu não duvido que você vai acertar a veia rápido, rápido não. Logo, logo você tá com uma oferta aí de 6 dígitos, viu? Você continuar nessa pegada aí, rapidinho você tá, cara. Olha aí, boa noite. Oportunidades com IA. Quem que é esse daí? Oportunidades com IA. Gostei do nome, hein? A galerinha tá entrando, 23 pessoas. Vamos esperar mais um pessoal entrar. Aí a gente vai entrar. Esperar, daqui a pouco a gente começa, né? Essa call onde eu vou mostrar. A gente vai analisar a fundo uma copy de renda extra no nicho de marketing digital, subnicho de afiliados. Então a gente vai aprofundar. É uma copy curta, uma copy curtinha, então vai ser bem legal, porque vocês não veem geralmente eu falando de copy curta, né? E essa copy é uma copy que funcionou, então vou mostrar a estrutura, o que eu usei, o que eu pensei, coisas que são importantes para quem está escrevendo copy para renda extra. Se você está pensando em escrever copy para renda extra ou está escrevendo nesse momento, é extremamente importante que você preste atenção em cada ponto que eu vou falar aqui nessa live, tá? Que vai ter muita coisa legal. Ó, Alese, fala meu querido, salve. Ó, Ícaro, fala filé monstro, tamo junto, irmão. R1 Produtos, boa noite, R1. Ó, o Cristiano, vou testar uma copy nova para aquele produto de partituras, agora com módulo de renda extra. Cara, massa, hein? Acho uma boa, vai para cima. Aproveita que início de ano, janeiro, todo mundo tá querendo mudar de vida, então copy de renda extra nesse início de ano realmente é algo que vale muito a pena fazer. Ó, a Bianca Santana, a Bianca é a braba do marketing aí, ó. Bianca faz altas ofertas, arrebenta. Ó, o Vini, manda o link do CF. Vini, vou mandar agora, tem na descrição do vídeo já, tá? Eu vou até explicar um pouquinho o CF para vocês. Olha o Luiz, o Paulo Bruce, o Lucas. Olha, a galerinha tá chegando em peso. Eu vou mandar o link do CF para vocês. Só um minutinho. Olha, essa live, galera, ela só vai ficar salva para quem está no CF, tá? Então, se você não está no CF, presta bastante atenção, porque você não vai ter a chance de ver ela novamente. A não ser que você entre no CF, né? Que provavelmente vai ser a melhor decisão que você tome, porque lá tem toda a minha experiência, toda a minha jornada, assim, das copies que eu fiz, assim, que venderam bastante ano passado. Ano passado eu vendi quase 15 milhões, minhas copies venderam quase 15 milhões. Então, imagina ter acesso ao conhecimento que eu usei para fazer essas copies. Lá tem lives de lead, eu vou mostrar um pouquinho do CF para vocês também. Olha o link do CF aí. Irmão, eu estava vendo os bullets do John Calton, achei muito top. Cara, o John Calton é mestre, né? A melhor forma de você aprender bullets é com o John Calton, com Cris Haddad, que aprendeu com ele. Esses caras dominam essa coisa de bullets, de fascination. Então, se você estuda com eles, é a melhor coisa que você pode fazer, cara. Eu estudo muitas coisas do Cris Haddad, as fascinations e do John Calton também. As headlines do John Calton, cara, é uma melhor que a outra. Ó, o Renato recomenda entrarem. O Thiago entrega muito mais que promete. Ó, valeu, Renatão. O Renato tá lá no CF, lá já tá arrebentando aí. Ó, o Felipe José, boa noite. Ó, vamos ver. 8 e 5. Ó, Bruno, a única forma de saber se minhas copies são boas é colocando em anúncios? Desculpa você pegando o idiota. Bruno, colocando ela na rua, cara. Só vai saber se sua cópia é boa se ela vender. Então, basicamente, cara, o que faz uma copy, né, no marketing, assim, na real, não importa muito se sua copy é interessante, se sua copy esteticamente é bonita, se a forma que se você é um escritor muito bom, se você escreve muito bem e tal, se o produto é incrível, cara, isso não importa. O que importa é se ela vai vender. Esse é o único resultado que você tem que procurar. Então, se a sua copy não vendeu, cara, ela não é uma copy boa. Se ela vendeu, ela é uma copy boa.
vendeu dentro do CPA esperado, né? Dentro daquilo que você quer gastar, gastou 100, voltou 200, cara, legal, entende? Agora, se você está tomando prejuízo, então não é uma copy boa. Então, no marketing direto isso é muito importante, cara. É bem simples assim. A sua copy, colocando ela para a rua, você já vai saber se ela é boa ou ruim, tá? Não baseado na opinião de alguém ou na estética, se tá parecendo tá legal, se parece ter uma ideia bacana, não. Coloca ela na rua e o mercado vai te dizer isso. Roberto Dias aqui do CF. Ah, fala Roberto, massa, bom que você tá aqui, meu amigo. Ó, o Matheus, fala mestre. Matheus trabalha comigo lá na Neolife, brabíssimo, já trabalhou na Empíricos. Ó, tem copywriter que não dá atenção para bullets, mas eu acho muito top. Cara, bullets são muito importantes, dominar isso. Extremamente importante. Ó, o Breno, toca uma do Jaco Pastores. Quem dera, Breno, eu tô enferrujado. A Raioka, Thiago, quando a VSL está com muito IC, o problema pode estar na oferta? Sim, Raioka, pode estar na oferta. Provavelmente não está passando segurança, tá? A pessoa não tem confiança para comprar. Uma opção uma coisa que você pode fazer é antecipar a garantia. E eu vou mostrar nessa cópia aqui como eu fiz isso, tá? Muita gente sabe que isso é possível, mas pouca gente sabe fazer. Então, se você ver a maior parte das cópias que rodam no Brasil, quase ninguém faz isso. Porque é meio chatinho, assim. Se você nunca viu uma cópia que faz isso, você não consegue entender muito bem como funciona. Mas eu vou mostrar aqui porque essa cópia eu usei exatamente isso. Eu antecipei a garantia antes do preço. Então, vocês vão pirar, vocês vão curtir pra caramba. Ó o Diegão do PLR profissional aí. Diegão é top. Brabíssimo. Ó, o Bruno Rocha, obrigado. Tássio entrando aqui para aprender a aplicar no meu produto. Tamo junto, Tássio. Tenho certeza que você vai curtir, cara. Ó, o Breno. Ó, o Vitor, fala brabo. Massa. Galera, olha, a gente vai começar. A galera já tá entrando. Vou começar. A maioria das pessoas que estão aqui, se você não tá no meu CF, cara, você tá perdendo assim, a chance de ter o melhor dos conteúdos, assim. De ter o melhor conhecimento. Olha aqui, ó. Aqui eu tô entrando no meu CF. E só para vocês terem noção de um pouco do conteúdo que você encontra lá, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar a tela. Ó, o Neto, ó, sou aluno do CF, o melhor CF de copy do Brasil. Valeu, Neto. Valeu. Se o Neto tá falando, galera, quem sou eu para discordar? Olha, deixa eu entrar aqui. Deixa eu acompanhar aqui no celular para ver se vai dar certinho, olha. Deixa eu ver. Olha aqui, galera, ó. Para quem não tá no CF, o que é o CF? É um Instagram onde eu compartilho tudo assim que eu aplico no copy, tudo. Como eu falei, em 2022 minhas copies venderam aproximadamente aí 15 milhões de reais e tudo que eu apliquei nas copies eu ensino aqui, tudo. Então aqui tem um arquivo secreto onde tem várias copies para você modelar. Tem eu analisando uma copy minha de múltiplos 7 dígitos, uma copy que vendeu 4 milhões e meio, tem eu analisando. Tem eu criando uma cópia ao vivo. Aqui, ó, nessa aula aqui, é uma aula de 3 horas, onde eu gravei todo o processo de criação de uma cópia, entende? É uma cópia super legal para um produto físico, que eu fiz um produto inovador, assim. Então eu gravei todo o processo, eu escrevendo a cópia do zero, galera. Então, quase ninguém mostra isso. Mas eu, em 3 horas, escrevi uma cópia do zero, uma VSL, e gravei o processo aqui para vocês. Depois mostrei os bastidores, a pesquisa. Tem vários conteúdos aqui, sobretudo lead, história, VSL, retenção de VSL. Tem a palestra aqui, ó, que eu falei os 5 segredos que eu usei para vender mais de 10 milhões em 2022. Eu dei lá em São Paulo essa palestra. Tem aqui no CF também. Tem várias lives sobre história, lives sobre mecanismo. Você vai ter acesso a tudo isso, tá? Entrando no CF. E olha, quem entrar no CF hoje vai receber também uma call de 30 minutos comigo. Isso mesmo. A gente vai bater um papo de 30 minutos. Eu posso analisar sua cópia, a gente pode trocar ideia, eu posso passar conteúdos novos. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar aqui do CF, tá? Tem uma aula aqui de inteligência artificial, quase ninguém tá falando sobre isso. Cara, isso aqui é a maior inovação de 2023, tá? Vocês vão ouvir falar muito sobre isso em 2023. Então, quem tá lá no CF, lá já sabe já como usar inteligência artificial para fazer copy muito mais rápido. Para fazer copy que vende e muito mais rápido. Acelerar a pesquisa, criar histórias, criar leads, tudo, tá? É possível fazer isso e acelerar muito o seu processo de copy. Então, tudo isso, galera, tem no CF, tá? Eu vou compartilhar o link aqui novamente. O valor é 997, você pode dividir em 12 vezes. E, cara, é o melhor investimento. Se você quer vender na internet, se você quer vender muito, criar copy que realmente vende, você precisa de saber o que está funcionando, cara. Não adianta.
E lá no CF você vai saber, tá? Tem um monte de gente aqui nos comentários que já estão, a galera tá curtindo, e eu recomendo que você esteja também. Quem entrar hoje ganha uma call de 30 minutos comigo, onde eu vou analisar a sua copy, onde a gente vai trocar ideia, e vai ser muito massa. Deixa eu compartilhar o link aqui. O link tá na descrição também, tá, galera? Então, na descrição também tem um link. Lembrando, essa call aqui ela vai ficar gravada só para a galera do CF. Então, se você quer entrar no CF, se você quer receber uma call de 30 minutos e quer ter acesso a todo esse conteúdo incrível aí que eu usei para vender mais de 15 milhões, entra de uma vez, faça sua compra, depois você pode assistir a gravação ou depois você volta para cá. Mas você vai ter a gravação e eu vou mostrar o funil inteiro lá dentro do CF, tá? Aqui eu estou mostrando só VSL. Lá eu vou mostrar os ads que eu usei, o upsell que eu usei, como eu pensei na criação do upsell e tudo nessa oferta. Então, quem entrar no CF vai ter acesso, tá? Quem não entrar vai perder, infelizmente. Então, vamos lá. Galera, eu vou começar agora a falar sobre a nossa VSL de renda extra que a gente vai analisar aqui, ó. Vou mostrar um pedacinho dela para vocês, tá? Pra gente começar a entrar no assunto, no clima, e vocês vão curtir pra caramba. Depois eu vou explicar cada ponto dela, algumas informações que vão ajudar vocês. Ó, só para vocês verem um pouquinho. Ela. Você não gostaria? Olá, meu nome é Fran. Depois, se você pudesse combinar as suas vendas como afiliado apenas apertando um botão, você não gostaria? Olá, meu nome é Fran. Depois de treinar mais de 5 afiliados e vender todo tipo de produto na internet, eu descobri um jeito automático de vender qualquer coisa usando apenas o botão turbinar do Instagram. Dá só uma olhada. Opa, Franciele, tudo bem? Aqui é o Kevin, estou passando aqui para agradecer você e a equipe do Método Turbinar. Tá aparecendo aí para vocês os meus resultados dos últimos 7 dias. E aí a copy continua, galera. Eu vou fechar isso daqui e aí a gente vai começar a análise, tá? É uma copy de 14 minutos. Eu vou, antes da gente entrar na análise a fundo, eu acho muito importante mostrar algumas informações para vocês, porque às vezes vocês podem ficar com dúvidas sobre como eu criei essa VSL, por que eu fiz ela uma VSL curta, o que eu fiz exatamente, como que eu pensei. Então, eu coloquei algumas informações aqui que vão ajudar para vocês, tá? Olha, essa VSL no nicho de renda extra, subnicho de marketing digital e mais nichada ainda em afiliados. Então, é uma VSL para afiliados. Então, aí vocês já podem ver que é um mercado menor, não é um mercado gigante, tipo renda extra para todo mundo. Então, muita coisa que eu usei nessa copy aqui é bem específico para esse mercado. Por quê? Porque eu já fui afiliado, eu sei exatamente como funciona, entende? Eu sei o que essas pessoas sentem. Então, eu criei essa copy especificamente para o mercado de afiliados. Se você fosse fazer essa copy aqui para um nicho bem aberto, assim, tipo renda extra, para pegar povão mesmo, todo mundo escalar para caramba, você poderia mudar algumas coisinhas. Eu vou até sugerir aqui, porque é o que a maioria do povo busca, né? Copy para massa, para escala. Essa copy aqui tem uma escala, mas eu acredito, essa copy aqui, ela tá vendendo múltiplos 5 dígitos por mês. Ela ainda não tá super escalada, tá? Mas ela, sei lá, o mês que ela vendeu melhor, acho que não chegou nem a 50 mil, foi 40 e poucos mil. Mas essa copy aqui, ela tem potencial de vender 6 dígitos. A gente só precisa de criativos novos lá. É um projeto com uma expert, tá? Então eu recebo porcentagem por essa copy aqui que eu fiz. Mas ela tem potencial de vender 6 dígitos, tá? Então eu acredito que essa copy aqui venderia 120 mil, 150 mil, ela conseguiria vender bem, tá? Muito mais que isso, não sei. Provavelmente não, porque é um mercado menor. Então, só para vocês terem ciência aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, promessa. A promessa é fazer 10k por mês usando o botão turbinar no Instagram. Olha para você ver que coisa simples, né? Parece tão simples, né? Vender usando o botão turbinar no Instagram, mas, cara, essa promessa pega muito bem e vendeu muito bem, tá? As pessoas compram isso só para vocês verem como é legal, como é interessante, como uma ideia tão simples pode se tornar um produto e pode vender bem, tá? Então a promessa é fazer 10 mil por mês usando o botão turbinar do Instagram. Outra coisa, mecanismo. Método PDA, post estratégico, distribuição e automação. O mecanismo é usar o botão turbinar do Instagram. Só que não é apenas isso, porque se fosse apenas isso, a pessoa mesmo, automaticamente ela pensaria, olha, é só eu entrar no meu Instagram, apertar o botão turbinar e pronto. Eu já consigo vender usando o botão turbinar. Não é isso. Porque ela não sabe, ela não vai acreditar se fosse tão simples assim. Então, eu tive que complicar um pouquinho ali para mostrar para ela que tem algo por trás, e realmente tem algo por trás, porque é uma automação junto do botão turbinar que faz ela vender. Entende? Então, a gente criou aqui, eu junto com a Expert, esse método PDA, tá? Então, post estratégico, distribuição e automação. Galera, tá travando para mais alguém aí?
Porque tem pessoas falando que está travando aí. Então, eu quero saber se está travando para mais alguém. Vou fechar aqui algumas abas. Deixa eu ver. Salve, cheguei. Fala, Lincoln. Seja bem-vindo, meu querido. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Galera, pode ser a internet de vocês também, tá? De vez em quando dá uma travadinha aqui, mas pode ser a internet de vocês também. Então, vamos prosseguir. Então, o mecanismo é esse, tá? Galera, uma coisa muito importante. Em renda extra, o mecanismo não pode ser o foco, tá? Então, isso é uma chavinha que a gente tem que virar. Eu escrevo muito para nicho de saúde. Eu sou especialista em nicho de saúde, beleza. É o que eu mais faço copy que vende muito. Só que eu estou aprendendo a fazer copy para renda extra e minhas copies de renda extra estão começando a vender muito bem. Em nicho de renda extra, o mecanismo não é o foco, tá? Não é o foco. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Você não vai escrever um mecanismo gigante. Você não precisa de explicar muito como a pessoa vai ganhar dinheiro. Ela não está tão interessada, tá? Em saber profundamente todos os detalhes do método que vai ganhar dinheiro. Não. Então, fazer um mecanismo grande em renda extra dá um tiro no pé, tá? Não preocupem tanto com o mecanismo como se fosse um nicho de saúde, por exemplo. Porque não é a coisa mais importante em renda extra. O mais importante é a oferta. Você tem uma oportunidade gigantesca e algumas outras coisinhas que eu vou falar aqui até o final, tá? José Júnior, grava meu nome, Thiago, você irá ouvir ele no mercado. Ó, o cara chegou metendo banco, isso aí, velho. É disso que eu gosto, dessa atitude que eu gosto. Pedro Vicente aqui tá tranquilo também. O PH tá perfeito, então vamos continuar. Galera, qual que é o nível de consciência dessa copy? Alto, para pessoas que já conhecem a solução. Entende? Exatamente, o Matheus perguntou aí. Esse mecanismo curto, a copy curta é por causa disso, né? É por causa do nível de sofisticação? Cara, nem é por causa do nível de sofisticação, é por causa do nível de consciência. Ou seja, vender usando o botão turbinado no Instagram, as pessoas já sabem que isso é possível, pô. Eu não tenho que reinventar a roda, elas já sabem. Eu não vou ficar falando sobre isso, entende? Eu uso isso só como um chamariz. Vocês vão ver, eu uso isso como um chamariz. No mecanismo eu explico o método PDA bem rápido, em 2 ou 3 frases, e depois eu já vou para a oferta. Então, o nível de consciência, quanto mais alto em relação a uma coisa, menos você tem que explicar sobre ela, entende? E o nível de sofisticação também é uma coisa interessante. Se ele tiver muito alto, às vezes é interessante também você não explicar muito. Pode parecer complexo, né? Porque a gente fala assim, não, se o nível de sofisticação tá alto pra caramba, eu tenho que explicar pra cacete o meu mecanismo. Não. Às vezes, se ele tiver muito alto, o que funciona é você deixar ele meio que blind, né? O Alan Sultani que fala. Deixar ele meio que cego. Não mostrar muito o como a pessoa... Porque, na real, a pessoa não quer saber o como. Entende? Em nichos de saúde, beleza, ela tem muito mais interesse. Mas em ganhar dinheiro, não. Ela não quer saber como ela vai fazer. A massa, o povão. Não quer, cara. Quer é ganhar. Então, se vai ser assistindo vídeo, se vai ser ganhar dinheiro caminhando, se vai ser ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram, se vai ser ganhar dinheiro respondendo pesquisa, não importa. Eu quero é a grana na minha mão. E os depoimentos que vão pintar essa imagem na cabeça dela, que a gente vai falar sobre depoimentos que criam uma experiência para a pessoa realmente ver o quanto aquilo é valioso e vai mudar a vida dela. A gente vai falar bastante sobre isso também. Então, ó, o nível de consciência é alto. O que isso quer dizer? Eu não preciso falar pra caramba, a galera já sabe disso. Eu só preciso de explicar porque é diferente, porque o meu é diferente, porque o meu é melhor, quebrar algumas objeções ali. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu fiz essa copy curta. Nível de sofisticação, 4º nível, mecanismo expandido. Entende? Então, tá no nível de mecanismo expandido. As pessoas já ouviram ganhar dinheiro com o Instagram, entende? Tá? De ganhar dinheiro com o botão turbinado do Instagram. Tá um pouco mais específico. Só que, como eu falei, renda extra, esse não pode ser o foco, tá? O mecanismo não é o foco em renda extra. Tamanho da VSL, 14 minutos, 2.389 palavras. Estrutura. Lead. Galera, eu que criei essa estrutura aqui, tá? A estrutura da minha VSL, mas eu não tô falando isso porque como se eu fosse, nossa, o cara super foda que criou uma estrutura. Não, nada a ver. Essa estrutura aqui, lead, body, copy, oferta, é que os caras antigos usavam. Gary Howard, esses caras antigos sempre falavam disso, né? Os caras da agora também, mais antigo, o Mark Ford e tal, é lead, body, copy, oferta. Body copy é o corpo da copy, onde você quebra algumas objeções, fala do mecanismo, talvez conta alguma história, e oferta a parte final. Então, quando eu vou escrever uma VSL, eu já penso nisso, automaticamente. E aí, dentro disso, eu vou adicionando outras coisas que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é importante mostrar isso. Validação. Isso daqui é o ouro, ó. E quem tá no CF, galera, vai passar muito bem. Essa cópia aqui, a validação dela e a pesquisa dela foi através de um funil de WhatsApp. Ou seja, eu criei um funil de WhatsApp
E aí eu validei a ideia de vender com o botão turbinar, porque a especialista tinha criado essa ideia já, ela já tinha, só que ela não tinha testado isso em larga escala. Entende? Então, eu criei uma automação, um funil do WhatsApp, e a gente testou isso e começou a vender pra caramba no WhatsApp. E aí, depois que começou a vender pra caramba no WhatsApp, depois que eu entendi a cabeça do público, e, por exemplo, esse método aqui era para pessoas que vendiam qualquer coisa na internet. Só que aí, isso daqui automaticamente começou a atrair afiliados. Começou a vir um rio de afiliados. E com dúvidas bem específicas, com objeções bem específicas. Depois que a gente entendeu isso, a gente falou assim, agora a gente pode fazer uma VSL. E aí a gente adaptou o funil do WhatsApp e criou uma VSL baseada nessa primeira validação. Então, quem está dentro do CF, eu vou mostrar esse funil do WhatsApp, tá? Eu já usei ele para outras ofertas de renda extra que eu fiz. Eu valido com o funil do WhatsApp, eu vi que a ideia é boa, vendeu no WhatsApp, que você gasta muito pouco e é muito mais rápido, vendeu no WhatsApp, aí sim eu vou e crio a VSL. Cara, isso aqui é uma mão na roda. Quem está dentro do CF já vai ter acesso a esse funil aí, eu vou mostrar lá dentro tudo, tá? E qual que é o funil dessa VSL aqui? Anúncio, VSL e upsell. Simples, funilzinho simples. Anúncio, VSL e upsell. Quem está dentro do Close Friends vai ter acesso a isso aqui. Eu vou mostrar os anúncios que eu usei. Vai ter acesso a VSL, eu vou mandar esse texto e o vídeo também. E vai ter acesso ao upsell, tá? O upsell disso aqui é muito louco, galera. É muito louco, assim. É bem diferente, porque é um upsell de Done for You, né? Onde a gente faz o serviço para a pessoa. A gente deixa tudo pronto para ela, ela só tem que ganhar dinheiro. Então é muito massa. Vocês vão ver como que eu criei esse upsell, como eu tive a ideia e ele funcionou para caramba. O ticket é até mais alto. Então vocês vão ver esse funil aqui dentro do CF, eu vou liberar tudo para vocês. E aí, galera, essas são as informações que eu acho importante passar. E agora vamos para VSL. Vamos analisar ela. Todo mundo está vendo direitinho aí? Manda uma mensagenzinha aí no chat só para eu dar uma olhadinha. Está tudo certo? Todo mundo está ouvindo direito? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular também. Posso continuar? Posso ir para análise da VSL mesmo? Vamos lá? O Rian, sim. A Mirella estava precisando disso. Mirella, isso aqui vai ser ouro. Ouro. Quem tiver aqui vai aproveitar muito. E quem tiver no CF vai aproveitar mais, porque vai ter acesso ao funil completo. Olha, então vamos lá. Ó. Paulo Brusso, tudo ok. O que eu fiz para essa cópia? Na verdade, eu fiz mais. Eu acho que eu fiz 4 ou 5 pré-leads, tá? 4 ou 5 pré-leads. Só que eu peguei aqui só as que mais funcionaram. Não tinha para que eu mostrar as outras que não funcionaram. Então, essas foram as que mais funcionaram. Então, a primeira pré-lead. Olha, o Dinho vai ficar gravado? Sim, Dinho, vai ficar gravado para a galera do CF. Recomendo que você entre lá para você ter acesso a essa gravação. Ó, pré-lead 1. Olá, aqui é a Fran. E nos próximos 5 minutos eu vou praticamente cuspir na cara de todos os gurus do marketing digital que querem apenas roubar o seu dinheiro. Vou revelar porque 99% dos afiliados não conseguem chegar nos 6 dígitos e nunca irão conseguir, a menos que escutem o que eu digo neste vídeo. E também vou te mostrar um jeito estranho de aumentar suas vendas como afiliado, apenas apertando o botão turbinado do Instagram, assim como essas pessoas. E aí entra os depoimentos. Então, vamos dar uma analisada aqui nessa pré-lead. Olha, o que eu começo aqui? Quebra de padrão. Primeira coisa é quebra de padrão. Eu quero chamar a atenção dessa pessoa, quero grudar os olhos dela na tela. Então, ó, olá, aqui é a Fran, nos primeiros 5 minutos eu vou cuspir na cara de todos os gurus do marketing digital. Cara, isso aqui funciona muito, tá? Eu uso isso aqui para vários nichos, funciona pra caramba. Pra caramba. Esse tipo de quebra de padrão que eu vou cuspir na cara dos gurus, dos especialistas tal. Próxima linha aqui, ó. Aqui eu falo do mecanismo do problema, né? Ou então geralmente o mecanismo do problema mesmo que eu toco aqui. Vou revelar porque 99% dos afiliados não conseguem chegar nos 6 dígitos, né? É o motivo pelo qual a pessoa não consegue ter sucesso. Então, eu geralmente abordo aqui nessa segunda frase. E venho com a promessa. A terceira frase é promessa. E também vou mostrar um jeito estranho de aumentar suas vendas como afiliado apenas apertando o botão turbinar do Instagram. Esse tipo de lead aqui funciona muito, galera. Funciona muito. Ó, primeira frase, quebra de padrão. Segunda frase, mecanismo do problema. Terceira frase, promessa. E depois vem os depoimentos, tá? Uma coisa interessante é pensar que os depoimentos são muito importantes em renda extra. Vocês sabem, se vocês estão vendo as VSL de renda extra estão rodando no mercado aí, cara, depoimento é muito importante. É muito importante mesmo. Se você não tiver uns 5 depoimentos aí em vídeo, pelo menos, cara, eu acho difícil a cópia dar certo, tá? Então, eu recomendo que vocês testem
com depoimentos, tá? Não tenha medo. Testa com muitos depoimentos. Nas minhas VSLs aí tem entre 6 a 8 depoimentos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Aí, pré-lead 2. Deixa eu ver ali o Matheus. Massa lead. A pré-lead 2, ó. Mais um guru safado querendo pegar o meu dinheiro. Aposto que é isso que você está pensando neste momento. Afinal, quando você vê um anúncio chamativo e cai um vídeo como esse, é sempre um babaca que aparece fazendo 1000 promessas mirabolantes. Mas eu te garanto que este vídeo será diferente. Porque nos próximos 90 segundos eu vou te mostrar como mais de 5.000 afiliados estão lucrando de um jeito tão ridículo, tão fácil e tão bizarro que você ficará com raiva e nervoso por não ter tentado antes. E sabe o que você precisa para aproveitar essa oportunidade? R$6, seu Instagram e aquele botãozinho fuleiro de turbinar. Isso já é o suficiente para você faturar 3, 5 até 10 mil reais por mês, assim como essas pessoas. E aí entra os depoimentos. Olha aqui, ó. Essa lead aqui foi a que mais funcionou, tá? Então, ela ficou pau a pau com uma das primeiras, mas ela foi a que mais funcionou. Quebra de padrão, ó. Mais um guru safado querendo pegar uma de quebra de padrão. E ao mesmo tempo, cara, eu tô confirmando o que a pessoa pensa. Porque a pessoa já entra nessa VSL desse jeito. Entende? Ainda mais a pessoa que já é consciente do marketing digital. Ela já sabe que tem 1 milhão de VSLs rodando, pessoas oferecendo coisas para ela. Então, eu já toco aqui na quebra de padrão e, ao mesmo tempo, já falo sobre algo que ela está pensando. Exatamente o que ela está pensando nesse momento, né? É que eu explico e tal, te garanto que esse vídeo será diferente, aí já vem com promessa. Entende? E aí eu já vou meio que floreando essa promessa, né? Um jeito tão ridículo, tão fácil, tão bizarro, que você ficará com raiva e nervoso por não ter tentado antes. Então isso aí cria curiosidade pra caramba, né? Então isso aqui é como se fosse um bullet, né? Um fascination. Funciona muito. E sabe o que você precisa para aproveitar essa oportunidade? Olha aqui, ó. Eu quero passar a impressão que é fácil demais, que qualquer pessoa consegue. Ó. R$6, seu Instagram e aquele botãozinho fuleiro de turbinar. Eu quero que a pessoa fique com curiosidade em relação a isso, sabe? É tão fácil que você só precisa disso. R$6, seu Instagram e o botãozinho de turbinar. Então, isso funciona muito. E aqui, isso já é o suficiente para você faturar 3, 5 até 10 mil reais por mês, assim como as pessoas. E já vem os depoimentos. Tá? É muito importante que os depoimentos venham rápido, tá? Se você demorar demais para colocar os depoimentos, provavelmente você vai perder retenção pra caramba na sua VSL. Então, os depoimentos, eu sempre coloco eles no início. São poucas frases, depoimentos. Poucas frases, depoimentos. Isso é o que funciona em renda extra. Analisa todas as VSLs do mercado, você vai ver. A terceira pré-lead. E se você pudesse turbinar suas vendas como afiliado apenas apertando um botão? Você não gostaria? Olá, meu nome é Fran e após treinar mais de 5.000 afiliados e vender todo tipo de produto na internet, eu descobri um jeito automático de vender qualquer coisa apenas usando o botão turbinar do Instagram. Dá só uma olhada. E aí entra os depoimentos, né? Então aqui, basicamente, é uma pergunta em forma de promessa, né? Se você pudesse turbinar suas vendas apenas apertando um botão, você não gostaria? Quem faz esse tipo de lead aqui, ó, é o Mark Pesseri. Não sei se vocês conhecem. O Mark Pesseri, cara, quase todas as leads dele são desse jeito. E funciona muito, tá? Esse tipo de lead aqui, bem óbvio mesmo, e funciona pra caramba. Então, é um negócio que vale a pena usar. E aqui eu toquei mais na autoridade dela, né? Meu nome é Fran, já treinei 5.000 afiliados e eu descobri um jeito automático de vender qualquer coisa usando o botão turbinar. Então, tem um pouquinho de curiosidade e tem muita autoridade, treinando mais de 5.000 afiliados. Então, isso daqui é interessante. Beleza, essas são as pré-leads. Por quê? Os depoimentos são os mesmos das leads, né? E depois dos depoimentos, continua a copy. Vem o resto da copy e aí eu vou explicar aqui para vocês sobre esse resto da copy, né? Que é a continuação da lead, tá? Então, ó. Gostaria de ter resultados assim começando hoje? Então, gruda... A pessoa acabou de assistir os depoimentos. Então, acabou os depoimentos, já começa isso. Gostaria de ter resultados assim começando hoje? Então, gruda os olhos na tela e assista esse vídeo até o final, porque eu prometo que ele será rápido. Aqui eu vou te mostrar todos os detalhes desse novo método de vendas que pode te ajudar a faturar até 10 mil reais por mês apenas usando o botão turbinar do Instagram. Galera, essa é a promessa do vídeo, tá? Essa é a promessa do vídeo. Isso daqui é um negócio extremamente importante, não só em renda extra, em qualquer nicho. Ter uma promessa de barganha da VSL, né? Que é tipo assim, ó, fica aqui comigo nos próximos tantos minutos que eu vou te mostrar, aí você fala algo valioso, você vai mostrar na VSL para a pessoa. Que eu vou te mostrar como fazer os primeiros 1.000 reais já na próxima semana usando o método tal. Que eu vou te mostrar como emagrecer tantos quilos usando esse simples método tal. Essa promessa de barganha da VSL é muito importante, tá? Então, sempre tem que ter nas leads, sempre. Então, aqui, a promessinha é que eu vou mostrar um método para a pessoa faturar 10 mil usando o botão turbinar. Isso funciona muito, muito, muito. Ó, e sabe qual é a melhor parte? Você não precisa entender de Facebook Ads.
não precisa mexer em coisas complicadas, não precisa gastar seu tempo atendendo clientes chatos e também não precisa ter muito dinheiro, porque dá para começar com R$6 por dia. Outra coisa extremamente importante em renda extra é você falar para a pessoa o que não precisa fazer ou o que não é. Olha, isso daqui não é robô de Pix, isso aqui não é ganhar dinheiro assistindo vídeos, isso aqui não é apostas esportivas, isso aqui não é day trade, não é parecido com nada que você viu. Na verdade, é tal e tal coisa, entende? E aí você começa a explicar. É muito importante, tá? Em renda extra você falar o que não é e o que a pessoa não precisa fazer. Porque uma das maiores objeções da pessoa quando se apresenta uma nova oportunidade para ela é: ah, mas eu vou ter que atender cliente. Ah, mas eu vou ter que gastar muito dinheiro. Ah, mas eu vou ter que... Entende? Você tem que quebrar isso tudo no início, na lead, entende? Ó, você não vai precisar disso, você não vai precisar daquilo, você não vai precisar fazer isso, você não precisa fazer aquilo e tal, o máximo que você puder. Porque aí você já tira toda essa barreira da frente dela e deixa ela sem desculpas. Esse é o objetivo. Deixar a pessoa sem desculpas, tá? Então, é para isso que isso serve. A única coisa que você vai precisar fazer é configurar sua máquina automática de vendas e copiar e colar os scripts que eu vou passar para você. E pronto. Tá vendo? Ó, eu dou a impressão que é muito fácil, né? Eu falo máquina de vendas aqui porque o mercado já conhece esse termo, né? E dá a impressão de que é automático, assim, também, que você não precisa fazer nada, você configura uma vez, está pronto, entende? Então, isso aqui eu já uso isso aqui para a pessoa já pensar exatamente isso, né? Copiar e colar os scripts, né? Esse tipo de comunicação, assim, copiar e colar, né? Basta você apertar um botão e ver o resultado, né? Basta você baixar o aplicativo no seu celular e instalar que você vai começar a ganhar dinheiro mesmo. Esse tipo de comunicação funciona muito de renda extra, tá? Você tem que passar a impressão que é fácil, tá? Olha, depois disso é só esperar as notificações de vendas caindo no automático, enquanto você curte seu tempo livre da forma que quiser. Deixa eu te explicar todos os detalhes de como funciona que você vai entender melhor. Aqui acabou a lead, tá? Então, aqui acabou... Ó, o Matheus falando assim, renda extra tem a pessoa mais preguiçosa. Cara, não é que é a pessoa mais preguiçosa, mas todo mundo... Ó, gosta de algo que você não precisa ter esforço, ninguém quer ter esforço. Quanto mais done for you for sua copy, o seu produto, sua oferta, mais ela vai vender. Ou seja, quanto menos trabalho. Se, por exemplo, né, o oficial disso aqui é a equipe da Expert produzindo tudo para ela, configurando tudo, entende? Então é done for you pra caramba, por isso que vende. Então quanto mais done for you for sua oferta, ou seja, a pessoa, quanto menos trabalho ela tiver, mais vai vender. Então você tem que deixar a sua oferta o mais automático, o mais nesse sentido possível, para que a pessoa não tenha nenhum trabalho, ou então o mínimo trabalho possível, assim, para que ela tenha resultados, tá? Então, vamos para a parte de apresentação do expert e autoridade. Aqui, em uma copy normal, o que seria? História. Mas não, renda extra praticamente não tem história. A história é muito rápida ou não existe. Então, já é uma coisa diferente em renda extra aí, tá? Uma dica para vocês pegarem. Renda extra praticamente não tem história. Ou então uma historinha muito rápida de 2 ou 3 frases, tá? É isso que funciona aqui no Brasil, renda extra. Então, aqui eu só apresento o expert e já levo a pessoa para o mecanismo. Apresento o expert e já levo a pessoa para o mecanismo. Ó. Bom, como eu já disse, me chamo Fran e vendo na internet há mais de 10 anos. Já vendi meus serviços como designer, já vendi como afiliada, já fiz dropshipping e tudo mais que você pode imaginar. Eu sou uma pessoa normal, como você, e também tive muita dificuldade para ganhar dinheiro de verdade na internet. Eu só não imaginava que tudo ficaria mais fácil após eu descobrir esse novo jeito tão simples de vender usando o botão turbinado no Instagram. Olha aqui, ó. Daqui a parte de autoridade, eu reforço a autoridade, ela já fez várias coisas. Aqui é uma frase de empatia, né? Tipo assim, eu sou como você, cara, sou uma pessoa normal, tive dificuldade também, foi difícil para mim, mas eu consegui. Então, uma frase de empatia. E aqui é uma frase de transição. Galera, isso é muito importante, tá? Transitar de uma parte da copy para outra. Você está saindo da lead, você cria frases de transição para ir para a história ou para ir para essa apresentação. Você está saindo dessa parte aqui para ir para o mecanismo, cria uma frase de transição. Entende? Isso é extremamente importante para deixar a pessoa na sua copy, porque senão sua copy fica blocos, entende? Dá para ver claramente que tá, lead, aí vai pra história brusco pra caramba, aí vai pro mecanismo brusco pra caramba. Isso é horrível, tá? Atrapalha muito a copy. Então, uma copy boa, ela é leve, é uma conversa que não para, é uma conversa que não para, é fluida, é leve, ela vai levando, uma coisa leva a outra, que leva a outra, e você cria antecipação para outra, e daqui a pouco chega e assim por diante. Então, ó, antes do mecanismo aqui, olha para vocês verem. Isso aqui, eu não faço geralmente, mas eu senti que nessa Copa eu deveria fazer. Por quê? Antes de eu falar sobre a coisa do botão turbinar, né, explicar como funciona o método lá, o tripé PDA,
antes de eu explicar isso, eu senti que eu deveria quebrar essa objeção do botão turbinar, porque, cara, realmente é muito simples. Né? Então a pessoa pode falar assim, eu duvido que essa mulher está tendo tanto resultado só usando o botão turbinar. Isso é mentira. Então essa objeção é uma das primeiras que eu queria quebrar antes de entrar no mecanismo em si. Então olha aqui, ó. Você já deve ter visto o pessoal falando que aquele botãozinho de turbinar a publicação não funciona. Ou que você precisa virar um gestor de tráfego ou investir muito dinheiro para aumentar suas vendas. E isso é pura mentira. Na verdade, muita gente fala isso apenas para pegar o seu dinheiro. Eles querem te vender cursos de gestão de tráfego ou outras estratégias mirabolantes. Mas o método que eu criei foi feito justamente para contrariar esses gurus e ajudar afiliados como você. Porque nele eu mostro como você pode sozinho, com apenas um botão, turbinar suas vendas, automatizar o atendimento dos seus clientes e colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Olha aqui, galera. Isso aqui é por isso que o copywriter, quanto mais ele melhora a capacidade de pensamento, mais valioso ele se torna. Então, isso daí está muito ligado. Quanto mais você melhora a sua capacidade de pensar, sua capacidade de julgamento, melhor você vai ser como copy, mais valorizado, você vai fazer copies melhores, suas copies vão vender, você vai ganhar mais dinheiro. Por quê? Isso aqui, se eu for seguir uma estruturinha pronta, cara, não tem nenhuma estrutura falando isso aqui. Mas eu sei que isso é uma objeção muito grande. Entende? Então, eu sei que eu tinha que falar isso o mais rápido possível, porque senão eu ia perder essas pessoas. Elas não iam comprar ou não iam ficar até o final. Entende? Porque essa é uma objeção muito forte. Então, isso é pensando. Por isso que é muito importante pensar na hora de escrever copy. Tira o modo automático. Tira o modo automático e pense na hora de escrever copy. Tá? Isso é extremamente importante. Aí, falei mecanismo da solução. Ó, aqui não tem mecanismo do problema, tá, galera? Naquela lead lá, pré-lead, eu falo de mecanismo do problema, mas é uma frasezinha só de chamariz. Eu não falo de mecanismo do problema nessa copy. Essa copy é só mecanismo de solução. E é muito rápido. Vocês vão ver que é extremamente pequeno. Isso só é possível porque esse método usa um tripé de explosão de vendas que eu chamo de PDA. P de post estratégico, D de distribuição e A de automatização. Quando você alinha essas três coisas na sua estratégia de vendas como afiliado, é impossível você não vender muito na internet. Isso porque, olha galera, ó, eu estou fazendo uma afirmação forte aqui, né? Ó, se você usar esse mecanismo aqui que eu criei, essas três coisinhas, é impossível você não vender muito na internet. E então, quando você faz esse tipo de afirmação, vai surgir uma objeção gigante na cabeça da pessoa. Você tem que dar um reason why. Um reason why. Reason why é uma das coisas mais importantes da sua copy, né? Dar motivos para a pessoa acreditar no que você está falando. Quando você quer convencer alguém, você dá motivos, pô. Entende? Quando um ladrão está num tribunal e ele quer convencer o juiz de que ele não é culpado, ele vai dar vários motivos, entende? Pelo qual ele não é culpado. Então, dar motivos é uma das coisas mais poderosas que existe na sua copy, tá? Renda extra é extremamente importante, você dar motivo para tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso porque o post estratégico que eu vou te ensinar a criar vai atrair apenas os clientes sedentos para comprar de você. A distribuição do jeito certo vai sugar essas pessoas para dentro do seu direct ou WhatsApp. E na parte de automatização, vou te dar de bandeja todos os scripts persuasivos que eu uso para vender no automático. Sério, você não tem noção do poder que isso tem. É como se você criasse uma máquina automática de vendas para trabalhar duro no seu lugar durante 24 horas por dia e fazer suas vendas dispararem, tornando fácil faturar 3, 5 ou até mesmo 10 mil reais já no primeiro mês. Assim como já está acontecendo com várias pessoas. Pá, depoimentos de novo. Aí, olha aqui, ó. Olha o tanto que eu falo do mecanismo aqui. É quase nada. São 3 frasezinhas sobre o mecanismo, ó. Explicam 3 frasezinhas. Por quê? Porque a pessoa não está interessada nisso, galera. Renda extra, a galera não está interessada em saber todos os detalhes de como ela vai ganhar a grana. Ela só quer ganhar a grana. Ela só quer gastar o dinheiro. Então, isso é importante, tá? E aqui eu faço uma promessinha, né? Vai ser como uma máquina de vendas, durante 24 horas por dia e não sei o que mais. E para tudo isso ser real, depoimentos. Entende? Depoimentos. Porque se não tiver depoimento, cara, renda extra tem que ter depoimento, tá? Eu gosto de colocar em 2 momentos. Ali na lead, logo no início da lead, e aqui antes de revelar o produto. Então são os 2 lugares que eu coloco depoimento. Na lead, no início, e antes de revelar o produto, tá? Depois do mecanismo ali. Depois do mecanismo, geralmente eu gosto de colocar depoimentos também. E aí, ó, vamos aqui. Viu todos esses resultados? Eles só aconteceram porque meu método funciona. E aí eu decidi quebrar mais uma objeção aqui. Porque, galera, pensando, tá vendo? Eu não tô seguindo nenhuma estrutura aqui. A única estrutura que eu pensei é aquela lá do início. Lead, body copy, que é o corpo da copy, quebrando objeções e mecanismo. E oferta.
É a única estrutura. Porque o resto eu pensei. Qual objeção eu preciso quebrar para que a pessoa acredite no que eu estou falando? Para que ela tire o dinheiro do bolso e compre o meu produto. E uma objeção que eu sabia que eu tinha que quebrar ela logo aqui é da pessoa tentar usar sozinha. Porque ela vai ver tudo isso maravilhoso, pessoas vendendo pra caramba com o botão turbinar, ela pode pensar, peraí, é só eu ali apertar o botão turbinar e pronto, eu vou vender pra caramba. Entende? Mas não. Então, se eu deixar ela fazer isso, ela vai sair da cópia e vai fazer sozinha. Então, logo que eu mostro todo esse resultado, eu já venho aqui, ó. Muitas pessoas já me falaram que tentaram vender como afiliado usando o botão turbinar, mas não tiveram resultado algum. E sabe por quê? Porque elas não usaram o tripé de vendas que eu usei, que eu falei. Post estratégico, mais distribuição, mais automatização. Sem isso, você pode torrar seu dinheiro no botão turbinar, que mesmo assim vai ser difícil fazer uma vendinha. Mas a boa notícia é que hoje eu decidi fazer algo para te ajudar. E vou abrir a caixa preta e revelar como eu e minhas afiliadas faturamos milhares de reais todos os meses de forma automática. Então tá vendo, ó? Eu sabia que a pessoa poderia sair para tentar fazer sozinha. Então, eu já quebrei essa objeção antes que ela saísse do vídeo. Isso é extremamente importante. E aqui eu já vou para a oferta, tá? Não teve nem construção da oferta nessa estrutura. Geralmente eu gosto de construir a oferta, né? A pessoa vai construindo, vai criando método, vai compartilhando o método com várias pessoas vão tendo resultado, o método realmente funciona, ela mudou de vida, o negócio é maravilhoso, aí nasce o produto. Geralmente eu faço assim. Mas aqui não, eu queria ser bem sucinto mesmo, bem direto ao ponto. Então, oferta, ó. É por isso que eu tenho o prazer de te apresentar o método botão turbinar. O primeiro método do Brasil, que usa o botão turbinar para escalar suas vendas como afiliado e faturar até 10 mil reais por mês. Sem gerenciador de anúncios, sem estratégias complicadas, investindo a partir de 6 reais por dia. Tudo isso apenas apertando um botão, enquanto sua máquina de vendas trabalha no automático para você. Galera, esse tipo de frase aqui é muito importante, Andrés. Muito importante. Né? Você dá a impressão que é automático, que é fácil, que é simples, que a pessoa vai conseguir, assim, que é inevitável o resultado. É muito importante renda extra, né? E como que a pessoa acredita? Mostrando depoimentos pra caramba, dando reason why pra caramba, entende? A pessoa acredita nisso. Pintando coisas na cabeça dela. Nessa cópia aqui eu não fiz tanto isso, mas no geral, quando eu faço cópia para massa, né, para o mercado mais aberto, eu uso muito Future Pacing, né? Cara, imagina você pegando o dinheiro que você ganhar aqui nesse método, fazendo um churrasquinho para você e sua família. Imagina você ir no shopping amanhã e comprar a roupa que você quiser sem se preocupar com o preço. Ir naquele restaurante chique que você tanto gosta, né? Mas você não tem condição de ir. Imagina você ir lá pedir o prato que você quiser e curtir a doidado. Imagina viajar, entende? De avião para o lugar que você quiser, passar as férias no lugar que você quiser, talvez na Europa. Você consegue imaginar como seria maravilhoso? Esse tipo de coisa é o que pega em renda extra, tá? Então a gente tem que ficar muito bom em Future Pacing, né? Pintar o futuro maravilhoso da cabeça da pessoa de inúmeras formas, tá? Isso é extremamente importante. Nessa Copa eu não usei tanto, porque era um público muito consciente, eu queria ser bem mais sucinto e mais direto ao ponto. Mas geralmente eu uso. Olha, o método botão turbinar é um treinamento em videoaulas. Aqui eu estou explicando um entregável, tá? Então, aqui eu falo um pouquinho do método, né? O que a pessoa vai... Um método maravilhoso e não sei o que mais, não sei o que mais. Aí vem aqui, ó. O método botão turbinar é um treinamento em videoaulas completo com tudo que você precisa para escalar suas vendas como afiliado. Além das aulas, você receberá acesso gratuito ao software que eu uso para automatizar o atendimento dos clientes. E todos os scripts de copy para colocar sua máquina de vendas para rodar 100% no automático. Não importa qual produto você vende. Não importa se você está começando agora como afiliado, ou se já tentou de tudo e ainda não teve resultado. Esse método foi testado e aprovado por mais de 5 mil afiliados nos meus cursos de marketing digital. E irá funcionar para você. Basta copiar e colar tudo que eu ensino lá dentro, que vai ser praticamente impossível você não ter resultado. Além disso, contratei uma equipe de suporte exclusiva para tirar todas as dúvidas que você possa ter de segunda a sábado, para garantir que você conseguirá ter resultado com o meu método. Então, aqui, basicamente, a descrição da oferta é isso também. Eu não fico detalhando demais, tá? Renda extra, como eu falei, não é necessário você está vendendo a ideia, você não está vendendo um produto. Você está vendendo a ideia de ganhar dinheiro, a ideia de viver experiências maravilhosas, de ver o dinheiro caindo na conta, de poder comprar o que quiser, de poder viver o que quiser. Você está vendendo essa ideia, não é o produto. O produto não importa, a pessoa não quer saber disso, entende? Então, basicamente, ela quer saber o produto só para racionalizar. Ela quer saber o mecanismo só para ela falar assim, eu não sou idiota. Faz sentido o que esse cara está explicando. Não sou idiota. Faz sentido. Tem um produto legal, tem um mecanismo interessante. Ah, beleza. Só para isso, entende? Só para racionalizar. A venda é feita na emoção. Então, é importante escrever com esse pensamento. Ó, além disso, contratei uma equipe de suporte explicando para ela e tal. E aí, ó, vem um negócio bem interessante que quase ninguém no mercado brasileiro faz, tá?
Muita gente sabe que é possível fazer isso. Todo mundo que está aqui deve saber que é possível fazer isso. Só que quase ninguém faz. Por quê? Porque é difícil você fazer sem ver. Eu tinha dificuldade também em fazer esse tipo de garantia sem nunca ter visto antes. Mas quando eu comecei a ler as copies antigas e vi como que os caras aplicavam isso, eu falei assim, meu Deus, isso é muito massa. Comecei a aplicar, e eu aplico hoje em copy de saúde, e vende pra caramba. Apliquei nessa copy aqui e funcionou pra caramba, tá? Que é a garantia antecipada, ou seja, ao invés de você falar garantia lá depois que você revela o preço, você vai falar garantia de uma vez. Isso é extremamente valioso. Isso daqui eu gosto de fazer quando a copy é curta. Por quê? Se a copy for longa pra caramba, você vai colocar garantia aqui, você vai estar comendo o tempo da copy e quase ninguém vai chegar lá no CTA. Então eu não faço isso quando a copy é longa. Agora, quando a copy é curtinha, eu coloco a garantia antecipada, porque é uma forma de você conseguir mais segurança antes da pessoa, antes de você pedir uma ação da pessoa. Então, quanto mais confiança você tem da pessoa ali, cara, maior a chance dela aceitar. Então, se você antecipa a garantia, a chance dela aceitar é muito maior. Tá? Então, em copies curtas, eu faço isso. Tá? Não em todas, mas algumas eu faço. Então, olha como que você faz isso. Olha. O melhor de tudo é que você não vai arriscar nenhum centavo ao garantir a sua vaga hoje. E sabe por quê? Eu decidi que hoje você pode acessar o método botão turbinar de graça se você quiser. Veja a minha proposta. Garanta a sua vaga no método hoje. Assista às aulas para entender como funciona o tripé de vendas PDA. Use o meu software para montar sua máquina automática de vendas. Copie e cole os scripts de copy e veja as notificações de venda caindo no automático, enquanto você ganha mais e mais dinheiro. Então, olha para você ver, galera. O foco é sempre no ganho da pessoa. Eu não estou focando tanto nos detalhes da garantia. Eu vou falar um pouquinho ali embaixo, mas eu estou focando em pintar na cabeça dela, meu Deus, olha, eu posso ter essa parada de graça aqui, e aí eu pinto tudo isso, só vejo as notificações de venda e tal. Sinta como é bom vender todos os dias e ver seu saldo aumentando na plataforma. E se você não conseguir fazer pelo menos uma vendinha na primeira semana, ou não conseguir os resultados que você espera dentro de 30 dias, eu vou devolver cada centavo que você pagou. Sim, eu vou te dar um seguro garantia de 30 dias para te provar que é possível ter resultado com o meu método. E se milagrosamente não funcionar apenas para você, tudo bem. Essa frase aqui, ó, é a frase uma das mais importantes. Mande um e-mail para métodobotãoturbinar@gmail com a palavra reembolso. Tá vendo como eu sou específico? Mande um e-mail para métodobotãoturbinar@gmail.com com a palavra reembolso. E eu mesma devolverei todo o seu dinheiro em até 24 horas. Galera, aqui tem várias coisas para a gente analisar, né? Essa coisa do Futuro Pace que eu já falei. Essa coisa de 30 dias, né? Cara, eu não dou garantia de 7 dias dos produtos, eu dou de 30 dias. É muito mais fácil para a pessoa acreditar e confiar em você quando você dá 30 dias do que 7 dias. Todo mundo dá só 7 dias. Então, aumentar a garantia é um negócio que provavelmente não vai aumentar o seu reembolso, mas vai aumentar muito o seu resultado. Essa coisa de seguro garantia, quando você fala seguro garantia, cara, você consegue tocar na cabeça da pessoa naquela coisa do seguro garantia, quando do seguro desemprego, seguro garantia, esse tipo de coisa, ela já está acostumada com isso. Então, quando você fala esse tipo de coisa, você aciona um negócio que ela vai confiar mais em você. Isso aqui é super interessante, coisa simples, básica que funciona, tá? Eu vi uma galera, uma copy super escalada usando, eu usei aqui também. E isso aqui, ó. E se milagrosamente não funcionar apenas para você? Que eu tô... Galera, o que tá subentendido aqui? Cara, você tem que ser muito azarado para não funcionar para você. Tem que ser muito, você tem que fazer muita coisa errada para não funcionar, porque tá funcionando para todo mundo, cara. Entende? Então, essa frase eu gosto muito de usar ela, né? E se milagrosamente não funcionar apenas para você, tudo bem. Mande um e-mail, a especificidade, né? Mande um e-mail para tal com a palavra reembolso e eu mesmo devolverei seu dinheiro. Ou você tem resultado ou você não paga nada, combinado? E agora deixa eu te mostrar como garantir a sua vaga. Galera, olha a importância desse tipo de frase aqui no meio, ó, tá vendo? Porque se você tá aqui, ó, ou você tem resultado ou você não paga nada. E aí você já começa outra coisa, a pessoa vai ficar perdida para onde que ela tá indo. Uma coisa é, a pessoa nunca pode ficar perdida na sua copy. Ela sempre tem que saber para onde que você está levando ela. E qual que é a melhor forma de fazer isso? No final de cada sessão, no final da lead, você vai dar um spoilerzinho do que virá a seguir. No final do mecanismo, você vai dar um spoilerzinho do que virá a seguir. Entende? Aqui, ó, eu finalizei a parte da garantia antecipada. Eu já dou um spoilerzinho, ó, e agora deixa eu te mostrar como garantir a sua vaga. Entende? Isso é extremamente importante, tá? É meio que carregar a pessoa. Por quê? A pessoa não está interessada em nada que você está falando.
O prospect, ele não está interessado em nada que você está falando. Ele só quer a dica matadora que vai mudar a vida dele. O método incrível que vai mudar. Ele quer que você chegue logo ao ponto. E esse tipo de frase faz ele ficar. Entende? Olha, eu já vou te mostrar já como o verdadeiro motivo pelo qual você não consegue emagrecer. Mas antes, olha isso aqui. Entende? Olha, eu já vou te mostrar como garantir sua vaga agora. Mas primeiro, deixa eu te mostrar o que tem dentro do produto aqui. Esse tipo de frase é extremamente importante para manter a pessoa na sua copy, tá? Manter a retenção da pessoa. Extremamente importante, tá? Então vamos lá para a ancoragem, olha. Quer ver? Ó. Bom, se tem uma coisa que eu odeio no marketing digital é a mentira. Eu não vou colocar limite de vagas fake apenas para te convencer a comprar meu método agora. Você quer mudar de vida, não quer? Então eu vou jogar limpo. Eu poderia te cobrar 997, colocar um monte de bônus que não serve para nada e vender esse método em um super lançamento estilo Érico Rocha. Mas esse nunca foi o meu objetivo. Galera, isso daqui ó, que é muito bom. Isso daqui é modelagem do Cris Haddad. O Cris Haddad fala isso aqui em algumas copies. Então, eu peguei e usei nessa copy. Né? Eu poderia cobrar 997, colocar um monte de bônus e vender em um super lançamento e tal. Então, é o começo da ancoragem. E aí, tudo isso aqui, galera, é ancoragem, até a revelação do preço. Só que dentro dessa ancoragem, existem alguns pontos que eu sempre gosto de tocar. Então, vale a pena vocês ficarem atentos, ó. Dentro dessa ancoragem, ó. Mas esse nunca foi o meu objetivo. Aí, primeiro ponto, propósito. Ó, eu gosto de ganhar dinheiro, mas o meu propósito é ajudar as pessoas. Pessoas como você, que estão querendo subir na vida e só precisam de um empurrãozinho para ter resultado. Acredite, o meu método é esse empurrãozinho. E por isso eu vou fazer um preço especial para você garantir a sua vaga hoje. Essa parte aqui é extremamente importante em renda extra, tá? Extremamente. Se você analisar as copies do mercado, todas têm. Se você analisar as copies americanas que mais venderam de renda extra, todas têm isso. Essa parte de ter um propósito. Mas por quê? Se você não mostra isso, a pessoa pensa que você é um... Como que é a palavra? Cara, você só tá pensando no dinheiro. Esse cara só quer pegar meu dinheiro, mais nada. Esse cara só quer pegar meu dinheiro, só quer pegar meu dinheiro. Então você tem que colocar um propósito no meio, algo maior, uma missão de vida. Então, sei lá, a minha missão de vida é que 1000 pessoas baixem esse aplicativo no celular. Eu sei que é algo egoísta, mas eu quero que 1000 pessoas baixem esse aplicativo e me agradeçam pelos ganhos que eles estão tendo. Aí sim eu vou me sentir realizado. É por isso que eu vou te dar um desconto especial hoje. Entende? Esse tipo de coisa. Colocar um propósito aqui é extremamente importante, porque senão a pessoa vai pensar que você está pensando só na grana, tá? Então, tem que ter isso. Aí, o próximo ponto, urgência. Sempre em renda extra, antes de revelar o valor e falar o CTA, eu vou colocar elementos de urgência, entende? Porque se você não faz isso, a pessoa não vai ter pressão para agir, entende? Ela não vai ter aquele punch para agir. Ela, às vezes, vai até sentir vontade de comprar e tal, mas você tem que falar para ela, cara, é a oportunidade da sua vida. Entende? Você tem que aproveitar agora. Não dá para enrolar, não dá para fazer depois, é agora, tá? Então você tem que passar isso para ela. Então olha aqui, ó. E dá para fazer isso de forma bem tranquila, igual eu fiz aqui, sem mentir, ó. Esse preço vai continuar para sempre? Com certeza não. Ele pode mudar amanhã, semana que vem, mês que vem, eu não sei. Mas só te digo uma coisa. Aí aqui, ó, galera, por quê? Porque a gente fez essa VSL aqui com vários valores. Então realmente o preço poderia mudar a qualquer momento. A gente fez ela 97, 147, 197 e 247. Tá? Então, testamos todos esses preços. Então, estou sendo totalmente íntegro aqui. Ó. Ele pode mudar amanhã, semana que vem, mês que vem. E isso aqui, às vezes, é até melhor do que você colocar um tempo específico, entende? Falso. Por quê? A pessoa já sabe, todo mundo que está aqui nessa Copa aqui já conhece o mercado. Pô. Se eu colocar algo muito específico, ela vai saber que eu estou mentindo. Entende? Então, mas só te digo uma coisa, nenhum preço que você pagar pelo meu método hoje será mais caro do que continuar sofrendo sem resultado. Aí que eu vejo um negócio que é bem sutil, a ancoragem emocional, porque quando a gente fala de ancoragem, a gente pensa só no preço, né, só no valor, mas existe a ancoragem emocional também. Você fala tipo assim, ó, se você não agir, sua vida vai ficar horrível por causa disso. Entende? E mostrar esse lado, né? Tipo assim, ó, nenhum preço que você pagar será pior do que continuar sofrendo sem resultado. E sem resultado a gente não existe. Por isso, seu maior objetivo como afiliado hoje tem que ser ter resultado o mais rápido possível, porque é isso que vai te manter nesse jogo. E, sinceramente, não conheço nada melhor do que o método Botão Turbinar para te ajudar a ter resultados rápidos, tá? Então, aqui, ó, além de eu fazer a ancoragem de preço, eu estou fazendo a ancoragem emocional também. Cara, até quando você vai continuar sem resultado? Né? Porque pior do que você pagar, beleza, o método pode ser um valor que você acha caro, mas, cara, continuar sem resultado é muito pior. Há quanto tempo você está no mercado? 2 anos, 5 anos, 10 anos? E, cara, até hoje você não conseguiu ganhar dinheiro de verdade com a internet, então você está fazendo algo errado. Você pode
ter a chance de consertar isso aqui hoje. Tá? Então, esse tipo de argumento é extremamente poderoso. Ó, é por isso que eu não vou te cobrar 997 hoje. E muito menos metade disso, que seria 497. Eu sei que pode parecer loucura, mas hoje você não vai pagar nem 297. O valor do método botão turbinar é R$ 197. Mas comprando agora, você recebe um desconto instantâneo de R$ 50 e paga apenas 12 vezes de R$ 14,70 no cartão de crédito ou 147 à vista no Pix. Esse foi o valor que mais vendeu, tá, gente? Então a gente deixou esse valor, 12 vezes de 147, 12 vezes de 14,70 ou 147 à vista no Pix. Você vê que eu sou bem específico nisso, né? Porque se eu falo de cartão aqui, a pessoa pensa... Se eu não falo Pix aqui, ela vai ficar perguntando de boleto no suporte, ou vai ficar procurando boleto. Então já fala, ó, cartão Pix. E daí já entra na cabeça dela, ela não vai ficar procurando boleto, tá? Então, primeiro CTA. Se você quer disparar suas vendas como afiliado no automático, basta clicar agora mesmo no botão abaixo desse vídeo. Aí entra os trial closes, né? Galera, o que é trial closes? São pequenos fechamentos, são mini fechamentos que você usa durante a sua oferta para fazer a pessoa comprar. Entende? São vários argumentos pequenininhos que você usa, entende? Então são frases, você vai tentando convencer ela, às vezes de forma lógica, às vezes fazendo perguntas, fazendo ela refletir. Onde que você aprende isso? Livro do Russell Brunson, anota aí, ó. Livro do Russell Brunson, Expert Secrets. Tem um módulo lá falando só sobre trial close. Te ensina, sei lá, uns 12 tipos diferentes de closes, né? Fechamentozinhos que você pode fazer na hora da oferta. Outro livro, o livro do Grant Cardone, Close, uma parada assim. Procura Grant Cardone, Close. Esse livro é difícil pra caramba de achar, tá? Mas esse livro ensina sobre esses closes também. Mini closes, mini argumentos que você pode usar ali na hora de fechar a venda para fazer a pessoa comprar. Então, eu vou te mostrar como que eu criei alguns aqui, ó. Você vai ficar milionário com esse método? Sendo sincera, provavelmente não. Mas se 10 mil por mês for um bom começo para você, então você está mais perto do que imagina. Aqui eu coloquei ela na realidade, né? Então, tipo, todo mundo no mercado prometendo milhões, 6 em 7 e tal. Cara, você vai ficar milionário? Não, você não vai ficar milionário com isso. Mas dá para fazer 10 mil. Não é ruim. Se tá bom para você começar com 10 mil, então, olha como é interessante isso, né? Por quê? Porque com o meu método você consegue isso. Se várias afiliadas minhas que começaram do zero conseguiram, então por que você não conseguiria? Você não precisa... Aqui, ó, daqui é bem baseado no que o Russell ensina, tá? Você não precisa acreditar em você e muito menos acreditar no que eu estou dizendo. Só precisa seguir o método. E depois que o resultado vier, aí sim você para pensar sobre isso. Então, trial close é basicamente isso que eu estou falando. Estou tacando vários argumentos aqui, construindo argumentos para fazer a pessoa comprar. Isso é extremamente poderoso, tá? Leia o livro lá que você vai aprender. Confesso que foi estranho para mim ver as vendas caindo no automático enquanto eu via minhas séries favoritas no Netflix. O que é isso aqui? Futuro e Pace. Eu estou pintando, né? Estou falando da vida da Expert, mas eu quero que a pessoa imagine ela tendo essa experiência. 300 por dia, 500, 1.000 e não parava de aumentar. Tive mais tempo para curtir meu filho, meu marido e fazer as coisas que eu realmente gosto. Olha para você ver como que é valioso. É simples, galera, mas é o que as pessoas querem. Sem falar na liberdade de viver a vida que eu sempre pedi a Deus. O que te impede de começar a viver isso hoje? O que te impede de mudar de vida com marketing digital? Eu sei que você pode estar meio desanimado ou com medo depois de tantas tentativas frustradas, mas eu só peço que você confie em você uma vez e coloque à prova o meu método. Se não funcionar já nos primeiros 30 dias, você tem seu dinheiro. Então por que não arriscar? Por que não vencer essa voz na sua cabeça que diz que você não pode? Por que não quebrar esse ciclo hoje? Há um mundo incrível te esperando. Mas para que ele se torne realidade na sua vida, você precisa agir. Chegou a hora de tomar a decisão mais importante da sua vida. Então vá em frente. Clique no botão abaixo desse vídeo para começar a ganhar dinheiro com o método do botão turbinar. Então, tá vendo um monte de argumento aqui, galera? Isso aqui foi no flow, tá? Eu não fiquei pensando, não, vou criar um argumento. Não, foi no flow. Eu já fui escrevendo, pá, já veio esse monte de argumento na minha mente. Eu fui só reproduzindo, tá? Então, mas é baseado nessa coisa de trial close. Então, se vocês verem lá, vocês vão ver que se parecem muito com esse tipo de coisa que eu fiz aqui. Aí o segundo, CTA, e vem processo de compra, que é extremamente importante também. Explicar de forma rápida, tá? Ó, após clicar no botão, você será direcionado para uma plataforma de pagamento 100% segura, basta preencher rapidamente seus dados de pagamentos, você receberá o acesso através de uma área de membros que chegará no seu e-mail. Lá dentro tem tudo que você precisa para começar a explodir e vender como afiliado a partir de hoje. Esse processinho de compra é sempre importante também. Traz segurança para a pessoa.
né? Mesmo que essas pessoas já conheçam o mercado, tá? Eu gosto de fazer. Aí, depois disso, urgência. Então, olha, mas lembre-se, o dinheiro, eu coloco uma urgência de novo. Tem uma urgência antes do primeiro CTA e agora uma nova urgência para essas pessoas, tá? Porque tá chegando no final do vídeo, eu tenho que botar pressão, senão ela não vai comprar. Então, ó, galera, vocês estão ouvindo direitinho o que eu tô falando? Porque o chat parou aqui, tô pensando que isso aqui caiu, algo do tipo. Se estiver ouvindo, manda um sim aí, tô ouvindo, só para eu continuar. Eu quero comprar e virar afiliado. Perfeitamente, sim. Essa estrutura é replicável. No final eu vou responder as perguntas, viu, galera? Sim, top. Então, vamos lá. A parte de urgência no final, olha. Mas lembre-se, o dinheiro vai para aqueles que são os mais rápidos, não os melhores ou os mais inteligentes. O mais rápido. Pense nisso. Quem chega primeiro sempre bebe água limpa. Hoje, poucas pessoas usam. Olha aqui, eu tô criando um argumento aqui para a pessoa acreditar, né? Então, ó, o dinheiro vai para aqueles que são mais rápidos, não os mais inteligentes, mais rápido. Aí eu já venho e coloco algo que a pessoa já ouviu, né? Que é algo que é comum para ela. É um ditado popular. Quem chega primeiro sempre bebe água limpa. A pessoa já ouviu isso, então ela já começa a aceitar mais essa ideia. E aí eu venho e dou um argumento um pouco mais sólido. Ó, hoje poucas, dou um reason why para ela acreditar nisso. Hoje, poucas pessoas usam a mesma estratégia que eu. E é exatamente por isso que ela funciona. Se todos começarem a usar ela do dia para a noite, logo ela vai parar de funcionar. É por isso que você precisa ser rápido se quiser ter grandes resultados e surfar essa onda. Mas a questão não é se você vai entrar agora ou não. Então aqui, ó, eu já coloquei uma pressãozinha nela e eu vou para a parte final da COP, tá? Essa parte final aqui, geralmente a gente tem o crossroads, né, que é a encruzilhada, que vai ser um pouco ali abaixo, mas a minha é bem indireta, tá? É a encruzilhada bem indireta. Eu não forcei tanto igual geralmente eu forço nas outras copies. Mas aqui eu decidi agitar um pouco a dor. Por quê? Nessa VSL, se vocês forem ver, o foco é a ganância, né? Ganhar dinheiro como afiliado e tal. Eu não foco em dor em nenhuma parte do tempo. Eu não falei de dor em nenhuma parte do tempo. Da dificuldade de ganhar dinheiro, da dificuldade de ter resultado e tal. Então, nessa hora aqui eu falei assim, ó, se a pessoa não agiu até agora pela ganância, né, pela vontade de ganhar mais, talvez se eu tocar na ferida dela e falar das dificuldades que ela está passando ou da realidade que ela vive hoje, talvez ela tome uma decisão. Então, eu venho aqui para agitação da dor. Mas a questão não é se você vai entrar agora ou não. A única questão aqui é se você vai ser mais um daqueles pessimistas, que vai perder a chance de mudar a vida financeira por causa do medo. Se você não aproveitar isso agora, vai estar aceitando o futuro que o mundo escolheu para você e não aquilo que você escolheu. Uma vida com um salário baixo, morando na mesma casa simples, com a mesma dificuldade de ganhar dinheiro e sem a chance de se destacar das massas que não vão mudar de vida nunca. A escolha é inteiramente sua. Então, olha como aqui eu já enfio o dedo na ferida, né? De leve, não falo nada absurdo, de leve. Então, porque se a pessoa às vezes não vai agir pela solução, mas ela age pela dor, tá? Então, e no final vem a encruzilhada, tá? Que é aquela parte. O que é a encruzilhada? Geralmente todo final de VSL é, ó, agora você tem duas opções. Ou você não me escuta, continua fazendo o que você faz da vida e continua sofrendo com o mesmo problema e vive uma vida de merda, ou então você pega o meu método aqui, muda de vida e consegue o resultado que você quer. Então, geralmente, quase toda VSL tem isso. E funciona muito bem. E aí eu fiz aqui dessa forma, só que de uma forma bem mais velada. Eu não fiz exatamente assim, ó. Você tem dois caminhos agora. O primeiro caminho, tá? Não, eu fiz de uma forma bem mais leve, assim, mais indireta, tá? Então, olha aqui, ó. Se quiser, a escolha é inteiramente sua. Se quiser, pode sair dessa página. Fingir que nada aconteceu e voltar para sua vida, esperando que milagrosamente algo aconteça. Ou você pode ter acesso. Isso aqui é meio que um descaso, sabe? Ó, cara, você não está acreditando no que eu estou falando, sai da página. Continua vivendo sua vida. Se você acredita que um milagre vai acontecer, beleza. Mas se você realmente quiser ter resultado, cara, pega o meu método. Então, olha aqui, ó. Ou você pode ter acesso agora ao meu método sem nenhum risco e começar a ganhar 3 mil, 5 mil, quem sabe até 10 mil reais por mês, apenas apertando alguns botões do Instagram, podendo finalmente viver a vida que você sonhou. A escolha é simples se você for um desses poucos inteligentes, mas você precisa agir agora, antes que essa oportunidade seja tirada de você. Não há tempo a perder. Aí, galera, ó, então aqui acaba o Crossroads e vem o último CTA lá embaixo. Ó, se você tá aqui na live, tira uma fotinha, posta lá no Instagram e me marca, tá?
Então isso aí vai ser bem legal. Tira uma fotinha aí, posta lá no Instagram, me marca, fala que você curtiu a live, fala o que você achou. Vai ser bem interessante, eu vou repostar todo mundo. Terceiro CTA, clique no botão abaixo para começar. Te vejo na área de membros. Meu nome é Fran e foi um prazer compartilhar o meu método com você. Galera, essa é a VSL, ó. Ela é bem curtinha, do tamanho 2.389 palavras, e ela funcionou muito bem, tem uma taxa de conversão de 3%. Então, para público frio, né? Então, só para vocês terem noção de como que uma copy simples, essa copy aqui não tem nada de avançado, não tem nada de elaborado, não tem nada de absurdo nela. É uma copy super simples, que qualquer pessoa consegue escrever, né? Mas é uma copy que eu fiz ela, arquitetei ela do jeito certo. E mesmo que ela seja simples, ela consegue vender muito bem. Se vocês fizerem isso, se vocês pegarem os insights que eu coloquei aqui, e que são apenas um pedacinho dos insights que eu tenho, né? Isso aqui é uma VSL, eu faço, sei lá, umas 4 VSLs por mês. Então, essa é apenas uma. Então, eu pretendo trazer mais copies para mostrar para vocês, principalmente para a galera do CF. Lá tem já eu escrevendo uma copy do 0 em 3 horas. Tem a minha palestra onde eu mostrei o que eu usei nas copies que venderam 10 milhões. Tem todos os detalhes lá, tá? Seja de criativo, de tipos de leads que mais estão funcionando em determinado nicho, tá? Mas eu pretendo fazer mais coisas aqui também aberto para vocês. Então, recomendo que vocês entrem no CF. Vou colocar o link novamente aqui, porque lá é onde está tudo isso em um nível muito mais avançado, tá, galera? Porque aqui eu não consigo passar tudo para vocês. Eu tenho 1 horinha, 1 hora e meia para passar. Lá no CF eu tenho todo o tempo do mundo. É 1 ano de acesso. Então, toda semana eu posto conteúdo lá. Às vezes, uma semana que eu não posto, eu volto e faço uma live. Eu vou fazer um monte de live lá. Vai começar um monte de live lá no CF. Fazer live com o João Campos, falando de coisas que o João não fala abertamente no YouTube, nem no podcast que ele participou. Vou fazer uma live com o Cícero, o cara que já vendeu mais de 100 milhões. Ele é meu amigo, eu converso com ele todo dia. Ele vai fazer uma live comigo no CF. Vou fazer uma live com outro amigo meu. Olha para você ver que interessante. O Gustavo, ele deve estar até aqui nessa live. O Gustavo fez a minha mentoria individual. Gustavo era um cara que tinha resultado assim, resultado mediano. Múltiplos 5 dígitos por mês. Fez a minha mentoria individual. O Gustavo sumiu. Olha que louco, o Gustavo sumiu. E aí, cara, eu falei assim, o que o Gustavo tá arrumando? Uns 3 meses depois, o Gustavo me procurou. Eu falei assim, cara, eu fiz uma cópia, ela tá funcionando bem. Vendeu 7 dígitos. Esse, que massa, cara. Então, eu sei que a minha mentoria ajudou ele pra caramba. E aí, olha que louco. Depois de mais uns 2 meses, eu fiquei sabendo que o Gustavo fez uma cópia que vendeu 8 dígitos. E eu acredito que agora ela já vendeu múltiplos 8 dígitos. Eu ouvi falar que ela vendeu 30 milhões. Eu não confirmei com ele. Mas eu ouvi falar que ela vendeu 30 milhões. Mas que ela vendeu mais de 10 milhões, eu com certeza. Depois que ele fez a mentoria. E, claro que a mentoria, o mais valioso é o acompanhamento que tem de perto. Mas o CF é praticamente o mesmo conteúdo da mentoria. Entende? Lá dentro do CF eu compartilho tudo, galera. Tudo que funciona. Tudo que eu uso aqui para as cópias da Neolife vender milhões por mês. Então, vários nichos. Então, só para vocês terem noção que vale muito a pena entrar lá. Tem lives lá, eu escrevendo cópia ao vivo, tem palestras, tem tudo assim que você precisa para fazer uma cópia que converte. Vai vender 6 dígitos, múltiplos 6, 7 dígitos, tá? Vai ficar salva a live, não assisti, vou começar a assistir agora. Cara, vai ficar salva só para quem é do CF. Então, coloquei o link do CF aí. A galera que entrar no CF vai ter acesso a essa live. Não só a live, eu vou mostrar o funil de WhatsApp que eu usei para validar essa oferta. Eu vou mostrar o upsell, downsell, tudo, tá? Lá dentro do CF vai ter tudo. Galera, tem dúvidas? Manda as dúvidas e eu vou responder. Bora trocar ideia. CF é ouro, a galera do CF tá aí, ó. O Matheus, o Carlos, o Ícaro. Assisti o podcast do Ícaro, do Cícero hoje. Muito foda. O Cícero é genial, cara. Genial. Grande referência, grande amigo. Deixa eu ver. Top demais, mano. Uma dúvida. No geral. Copy de renda extra, você não usa storytelling? Ou não usou, né, só porque tem ESP? Cara, não. Copy de renda extra geralmente não tem storytelling, tá? Então, não é uma coisa importante em renda extra. Então, isso aí é importante você entender isso. Não é importante história em renda extra. Não é. Então, a maior parte das copies que vendem no mercado aí, eu sei lá, as 3, 4 copies que mais vendem no mercado, eu sei quais são elas não têm história, tá? Ou a história é 2 frases, eu tinha uma vida ferrada, eu pegava ônibus lotado todo dia, era desempregado, até que eu descobri esse aplicativo aqui e comecei a ganhar dinheiro. É basicamente isso a história. Ou então não tem nada. Tem mais o que no CF? Cara, lá no CF, me chama no direct que eu mando a carta de vendas. Cara, tem vários conteúdos sobre lead, sobre história, tem lives sobre lead, onde eu mostro quais são as leads que mais estão funcionando para determinado nicho, que eu faço copy para vários nichos.
História, como criar uma boa história. Tem até uma estrutura de história, a estrutura inteira é uma storytelling do início ao fim, estrutura do Chris Haddad. Eu ensino lá. Cara, retenção, leads, pontos lógicos no mecanismo, tem a palestra lá dos 10 milhões, inteligência artificial. Cara, eu coloquei um CF sobre inteligência artificial lá que a galera pirou. Porque, cara, dá pra você fazer tudo, dá pra você fazer uma pesquisa em horas. Uma pesquisa que você levaria 3, 4 dias, você faz em 2 horas. Entende? Agora é possível. Tem como você criar leads através da inteligência artificial. Leads aí que vai ficar pronto para você em 10 minutos, uma lead. Entende? Tem como você criar uma história. E a história fica boa. Você vai ter que mexer em pouca coisa. Tudo usando inteligência artificial, tá tudo lá no CF. Essa estrutura é replicável? Sim, cara, é replicável, tá? Você pode pegar os insights que você aprendeu aqui. Claro que não é tudo que você vai fazer do mesmo jeito, mas dá para replicar muita coisa, tá? A base de tudo é muito replicável, dá para você usar em tudo. A Lese, bora. Mirella, deixa eu ver. Onde consigo os depoimentos? 20 pila e qual valor cobrar? Mirella, você consegue os depoimentos. Se você tiver PLR, aí a única escolha é que você vai ter 20 pila mesmo. Mas se você tiver expert ou então um produto bom, você pode mandar de graça para as pessoas, pedir elas para testarem e mandarem vídeo para você, entende? O Einar, top demais. O Bruce, muito bom. Fala mais sobre o CF. Saúde com expert tem storytelling? Depende, tá? Eu já fiz algumas cópias de saúde com expert, algumas eu não criei storytelling. Lá no CF eu explico o verdadeiro motivo pelo qual, quando eu uso storytelling, quando vale a pena e quando não vale a pena usar. Em qual situação você deve usar, porque tem 4 personagens na sua copy, entende? Tem 4 tipos de personagens que você pode usar na sua copy. Às vezes, você vai precisar usar história, às vezes não. Tá? Então, se você determinado personagem, às vezes nem precisa. E olha o Geraldo aí, ó, o CF do cara é ouro puro. De 7 dígitos por mês com conteúdo de uma única... Galera, a história do Geraldo é muito louca. Porque o Geraldo, ele viu uma live minha com o Ferini, ele assistiu uma live minha com o Ferini de mecanismo, depois disso ele criou uma copy de múltiplos 6 dígitos. Ele falou assim, cara, criei uma copy que tá vendendo pra caramba e tal. E depois ele foi lá e reformulou essa copy, e a copy tá vendendo 7 dígitos por mês, com conteúdo que eu passei gratuito na live do Ferini. Depois disso, ele entrou no CF, entende? Ele entrou no CF e lá tem muito mais conteúdo, então com certeza ele aproveitou muito mais. Mas uma dica que eu dei gratuita fez ele fazer uma cópia de 7 dígitos, tá? Então, o que é 997? Você vai pagar R$97 por mês para ter a chance de acertar uma cópia de 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos. Acho que o investimento vale a pena, né? Você coloca 997 e volta 100 mil. Claro que eu não estou garantindo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Perfeito, mano, eu tava tentando fazer cópia de renda extra, tocando na 2, gerando rapport pelo storytelling. Cara, não é o que funciona aqui no Brasil, tá? Não é. Então essa live aqui vai te ajudar pra caramba, porque você não vai errar mais nisso. Vou chamar Dinho, muito conteúdo. Que bom que você curtiu, Dinho. Ou Lincoln. O valor do ticket é proporcional à densidade da copy. Ou consigo vender um produto com ticket de 997 com menos de 3 mil palavras. Cara, depende, tá? Porque isso aí, 997, não é comum em tráfego direto. Não é comum mesmo, então é algo que você provavelmente não conseguiria vender, tá? Não é comum. Então, o que é comum em tráfego direto? Até 497, até R$500. Mais de R$500 já fica bem difícil você conseguir ter resultado no tráfego direto. Então, mesmo que você tivesse uma copy gigantesca, assim, talvez um webinário você consegue. Webinário você consegue. Então, mandar um expert com um webinário de umas 2 horas aí dá para vender. Agora, VSL, não faria. Geraldo, tá. Thiago, um produto de futebol, por exemplo, você acha interessante abordar de forma que abraça todo mundo que quer dinheiro ou vai direto para quem conhece as apostas? Cara, tem 2 veias, né? Você tem um mercado gigante de pessoas que querem ganhar dinheiro e você tem um mercado mais específico de quem já conhece. Você tem que escolher o seu público e aí fazer 2 VSLs completamente diferentes. Até porque esse mercado de apostas é bem sofisticado. Então, se você for falar com quem já conhece isso, é uma comunicação completamente diferente de uma pessoa que nunca ouviu. Carlos Neto, o CF dele é ouro, gente. Tem gente cobrando 3K em CF de copy e não entrega conteúdo. O CF do Thiago é ouro puro. Eu nem falei pra galera, tem swipe file lá, tá? Então, as copies que mais estão venderam no Brasil em 2022, por exemplo, tem lá as 10 copies que mais venderam no Brasil em 2022. Não na ordem, porque eu não sei qual é a ordem, mas eu sei que são copies que venderam múltiplos 7 dígitos, 8 dígitos. Tá lá no CF, tá? Tem uma lista de emagrecimento, de renda extra, de tudo que você pode imaginar. Tem swipe file de copies americanas também que você não acha, cara. Você vai achar em curso americano caríssimo, então em Mastermind. Tem lá copies do Stephen George, do Chris Haddad, são os maiores copywriters do mundo. Tem dezenas de copies deles.
Tá tudo lá no CF também. Tiago, antes de subir a VSL, você usou a de vertorial para validar? Raíza, eu usei funil de WhatsApp, tá? Eu vou explicar lá dentro do CF como que eu fiz esse funil. Eu já usei esse funil para outras ofertas que eu fiz. Eu valido com o funil de WhatsApp, vejo que tá vendendo, vejo que a pessoa comprou a ideia, tá vendendo bem, aí eu vou para a VSL, porque eu tenho certeza que a VSL vai vender. Foi assim que eu fiz. Diego Cobata, sobre validação de oferta, tem uma copy que sai uma venda ou outra, mas ainda muito pouco no prejuízo. Retenção de 30% do pitch. Acho que o criativo pode mudar o jogo? Um criativo estourar a copy? No seu caso, eu acho que não. Mas, sim, existem criativos que mudam o jogo da copy, mas no seu caso, eu acho que não. Porque se ela está inconstante assim, desde o início, é porque você precisa melhorar ela. Então, talvez colocar mais urgência, colocar mais valor na oferta, talvez antecipar a garantia, ou descer o ticket, alguma coisa tem que mexer. Provavelmente ali na oferta, talvez no mecanismo, entende? Para que ela fique uma copy boa, mas criativos podem mudar o jogo de uma oferta, sim. Na minha palestra lá eu explico como eu fiz 10 milhões em 2022, eu falo sobre isso. Criativos podem mudar o jogo, só que tem que ser de uma copy que tem potencial, entende? Não de uma copy que não mostrou potencial. Carlos Neto falando dos 4 personagens de história, tem uma live só disso no CF. Exatamente. Tem uma live falando tudo de história no CF. Ó, o Cristiano, mano, top demais a live. Valeu, Cristiano. Tamo junto, irmão. Ó, o Angel Games, mentoria esse ano rola? Cara, individual, tá? Mas tô pensando aí, talvez saia algo pra galera toda, com o João Campos, junto com o João Campos, não sei, a gente tá conversando. Matheus, sítio que funciona e que não funciona em renda extra, pelos seus próprios testes. Cara, eu fiz uma live de 1 hora falando exatamente sobre isso. Matheus Cardoso, kkk, tem até o swipe do Stephen George, tem tudo lá no CF, cara. Pra quem quer fazer copy que vende, não tá lá, é bobeira. Andrew Chaves, para nicho de emagrecimento, tem algumas coisas a se atentar em relação a copy? Cara, tem várias coisas, tá? Eu já fiz várias copies que venderam muito emagrecimento, tá? Então, fiz copies que venderam mais de 7 dígitos. Estão vendendo múltiplos 7 dígitos e tem algumas coisas bem importantes, mas hoje não dá para falar, porque é pouco tempo aqui. Matheus, o CF sempre fica aberto? No momento eu não tenho grana para entrar. Sim, cara, sempre fica aberto, tá? Mas quanto mais tempo você demora para entrar, você está atrasando seu sucesso. Basicamente é isso. Né? Porque depois que você aprendeu o que tem lá, você vai aplicar, você vai ter resultado muito rápido, cara. Então, o tempo que você leva para você pegar o que está lá, você vai levar muito tempo sozinho. Lá já está tudo mastigado para você. Até porque eu testo muita coisa, cara. Igual eu falei, faço umas 4 VSLs por mês, cada uma com 2, 3 leads, com vários criativos. Cara, já testei tudo que você pode imaginar em vários nichos, então eu sei o que está funcionando no momento. Paulo Bruce, quando você conhece os elementos necessários para uma boa copy e junta isso com a cabeça do prospect, você consegue escrever muito bem sem usar estrutura. Exatamente, Paulo, exatamente. Cara, chega um ponto que você não precisa de estrutura. Eu já tenho na minha cabeça as estruturas mais comuns, eu vou misturando ali, e quando eu vejo o que tem que fazer alguma coisa e tal. Olha, só com as sacadas com o seu CF, mano, já fizemos 5 dígitos, mano, é só o começo. Que bom, meu querido, é só o começo. Vocês vão fazer 6 dígitos esse ano, tenho certeza. Você e o Hugo, vocês são muito focados. Ó, o Lincoln, qual é o melhor play de VSL para rodar minhas copies? Cara, o VTube, sem nenhuma dúvida. Você viu a aula do João lá do VTube? Um monte de funcionalidade. Cara, não chega nem perto, os outros nem chegam perto do VTube, tá? Então, dá uma olhada lá, aplica lá as funcionalidades novas do VTube que você vai ver sobre VSL disparando de vender. Cristiano Moraes, quantos minutos você acha legal para uma copy de maternidade? Cristiano, cara, depende, você vai ter que estudar um nicho, mas parece que não é um nicho tão sofisticado, não. Então, eu acho que não precisa de uma copy muito longa, tá? Talvez uma copy de 20 minutos. Sua pesquisa vai te dizer melhor isso, mas, sei lá, uma copy de 20 minutos eu acho que seria o suficiente. Raíza Stephanie, pulou uma pergunta. Qual que é a pergunta? Ao Gil Kleber. Tiagão, você acha interessante fechar com o Expert antes de lançar a oferta? Ou valida a oferta e depois fecha a parceria? Cara, depende do que você está falando. Pelo jeito que você fala, depende, tem várias formas. Uma coisa, se você pegar, por exemplo, essa Expert, ela é minha amiga, mas mais de 5 mil afiliadas, ela teve um produto que vendeu pra cacete, ficou no top da Monetize há muito tempo, então ela tem experiência. Então foi muito fácil. E além disso, ela tem boas ideias. Então ela me ajudou, me deu muitas ideias também, entende? Então eu já fiz a parceria com ela, a gente já começou a vender. E aqui, ó, quem quiser ser afiliado desse produto, me chama no direct do Instagram que eu vou indicar para ela, porque ela tá procurando novos afiliados, tá? Então, a galera aqui é bem qualificada. Se você sabe vender, tá? Se você tá começando do zero, eu não recomendo, não. Se você sabe vender, usar Facebook Ads, ou Google Ads, ou YouTube Ads, chama no direct, você vai poder ser afiliado dela, tá?
Você acha interessante fechar com um expert antes? Aí, cara, depende. Se você for só um ator para seu VSL, às vezes ela precisa contratar um ator. Agora, um expert, eu recomendo fechar antes, porque você vai se comprometer, né, cara? Se você se comprometer com a pessoa, você tende a fazer uma copy melhor, porque tem uma outra pessoa envolvida, né? Se você fizer uma copy boa, a pessoa vai ficar ali esperando, né? Ó, Mirella, perdi o começo da live do WhatsApp. Estou tendo muitas pessoas entrando no WhatsApp, porém não respondem mais. E seria a forma de atender? Eu vejo que muitas pessoas têm aquela sensação de um momento e depois acaba. Seria isso? Mirella, você tem que responder imediatamente, tá? Existem formas automáticas de fazer isso. Então, existem formas automáticas, existem programas que você usa que você consegue automatizar todas as mensagens. É isso que eu recomendo, tá? Você ficar fazendo manualmente vai dar muito trabalho para vocês. Você tem que responder a pessoa na hora e criar um fluxo de conversa na hora. Não só responder, mas criar um fluxo de conversa, bater papo com ela. E é possível fazer isso hoje com algumas automações. Einar Souza Fernandes, meu VSL tem um play rate de 80% e um engajamento de 60%. Tem potencial? Cara, isso daí não diz muito. Então, ele está vendendo? Então, se ele estiver vendendo dentro do CPA e está dando ROI, é isso que vai dizer se ele tem potencial. Play rate e a taxa de engajamento não são coisas tão importantes assim para você se preocupar. Fernanda Moraes. Thiago, estou escrevendo uma oferta própria para subnicho de saúde. Acha que seria melhor começar com nicho mais concorridos, como emagrecimento, por exemplo? Fernanda, está começando do zero. Se for do zero, não recomendo, tá? Porque é muito concorrido. Fazer copy para emagrecimento é muito difícil hoje em dia. Já fiz várias e acertei poucas. Tá? Então, só para você ter noção, é um nicho bem concorrido, não é fácil acertar uma copy de emagrecimento, não é fácil mesmo. Mas quando você acerta, geralmente ela vende muito, milhões. Então, não recomendo você começar com isso se você não tem experiência. Não recomendo. Comece um nicho um pouco mais tranquilo, uma dor que não seja algo que não seja tão no Brasil, mais ou menos funcionar bem. Dinho, tem esse tipo de dicas que tu deu hoje com renda extra para os outros grandes nichos? Dinho, lá tem o tipo de lead, cara, que está funcionando para cada nicho, histórias, quando você deve usar expert, quando você deve contar a história na sua cópia. Cara, tem tudo lá, tudo, tá? E toda vez eu adiciono mais material. Então, é um negócio que sempre vai entrando mais material. Se você está com dúvida, cara, entra, só entra. Assiste a minha palestra lá de 10 milhões lá, assiste ela. Se você não gostar, você pede o reembolso, na hora eu te dou. Só solicitar lá na Kibify, na hora. Matheus, vou parar de seguir todo mundo de cópia, vou focar só no seu CF. Cara, a melhor coisa que você faz. Melhor coisa, porque lá tem um conteúdo assim, bem qualificado de quem está no campo de batalha e aplica, tá? Andrew Chaves. Você utiliza todas as provas científicas na copy? Se não, quando vale a pena utilizar tudo? Não, cara. Prova científica. Ó, existem mais de 30 tipos de prova. Lá no CF tem uma aula sobre isso. Existem mais de 30 tipos de prova. Entende? Vou dar um exemplo. Metáfora é um tipo de prova. Analogia é um tipo de prova. Antes e depois é um tipo de prova. E tem dezenas de outros. Prova científica é uma. Então você vê o peso que isso tem, é uma. Se na sua cópia você usa só prova científica, fica uma cópia difícil pra caramba, chata de entender, ninguém vai querer ler. Ninguém vai querer ouvir sobre SL, entende? Então, você tem que usar vários tipos de provas diferentes. Esse foi um dos motivos que teve uma cópia do João que vendeu 24 milhões quando eu entrei na live. Ela fazia 600 vendas por dia. E o João falou comigo, cara, tem uma cópia aqui que ela faz, ela já fez 600 vendas por dia, hoje ela tá fazendo umas 200 e tal, mas é uma cópia que vende muito e tal. Eu falei assim, cara, que cópia que faz 600 vendas por dia, que cópia é essa, velho? Pelo amor de Deus, me mostra. Ele me mostrou. E aí, quando eu analisei a copy, cara, eu vi que a copy tinha inúmeros tipos de provas diferentes. Então, não era uma entende? E a partir desse momento, eu entendi o poder de saber usar as provas, cara. Tem uma aula no CF, uns 30 minutos sobre isso. De saber usar as provas, como é importante saber provar o seu ponto de vista, e existem dezenas de formas de fazer isso. Entende? Prova científica é só um, então não fica bitolado isso. Se usar só isso na sua cópia, ela vai ficar ruim. Luiz Carlos, quais subnichos você vê com mais potencial no nicho de saúde? Ah, cara, são muitos. São muitos. Sei lá, refluxo, queda de cabelo, são nichos que não são tão explorados. Refluxo, queda de cabelo, que mais que eu posso falar? Psoríase, que é uma doença de pele. Que mais? Deixa eu lembrar. Pressão alta, colesterol, entende? Tem vários nichos, cara, que não são tão concorridos assim.
PZA. Qual porcentagem você costuma trabalhar com expert? Estou uma oferta vendendo 60 caminhas, nicho de saúde, sem usar um mecanismo claro. Adicionar mecanismo de solução e problema, será que bate sem cá? Cara, a porcentagem que costuma trabalhar com expert depende. Cada projeto é diferente, tá? Então, tem projeto que é 20%, tem projeto que é 10%, tem projeto que é 30%. Então, depende do projeto, depende do tamanho do projeto, depende de quem tem mais vantagem, se é você ou ele, entende? Se for um expert grande pra caramba, provavelmente você vai ganhar uma porcentagem menor, porque o cara já é gigante, e ele vai dar uma porcentagem menor, só que você sabe que você vai vender muito, vai ter mais segurança. Se for um expert pequenininho, que ele tá procurando você, você vai ter uma porcentagem maior, porque é você que vai fazer o negócio acontecer. Ele não tem garantia, entende? Então, tô com uma oferta vendendo 60k por mês, nicho de saúde, sem usar mecanismo claro. Se eu adicionar mecanismo da solução em problema, será que bate 100 mil? Cara, eu não sei se eu adicionar mecanismo de solução, mas se você melhorar o mecanismo dela. Por exemplo, eu tenho um workshop de mecanismo, é R$500. É o melhor investimento que você pode fazer em relação ao mecanismo. Não tem nada no Brasil em relação ao mecanismo, tá? Cara, não tem nada. O João, que é o cara que mais entende mecanismo no Brasil, ele não fala muitas coisas que eu falo no workshop que eu aprendi com ele. Então são coisas que eu aprendi vendo ele, fazendo copy junto com ele, escrevendo junto com ele e ele analisando minhas copies. Nesse workshop lá de mecanismo, cara, eu explico tudo sobre o mecanismo. É 497. Lá, se você ver ele, você vai aprender tudo o que existe sobre o mecanismo, cara, porque são várias aulas que eu assisti de vários caras, juntei e prática. Tiago, eu acho que um dos pilares muito importantes também é a prática. Você já fez mais de umas 30 copies? Ah, com certeza, muito mais. Eu faço umas 4 VSLs por mês. Às vezes até mais, tá? Então, sei lá, às vezes 5. Dá para fazer umas 5 VSLs por mês. Então, eu estou numa fase de produtividade que eu vou aumentar cada vez mais. Porque com a inteligência artificial agora, eu estou conseguindo fazer copy muito mais rápido. Então, eu pretendo fazer entre 6 e 10 copies aí no mês. Claro, trabalhando pra cacete. Mas esse é o ponto. Que quanto mais copies você faz, mais você tem resultado. Mas eu já fiz muita copy. Cara, antes de começar a realmente ganhar dinheiro com copy, eu fazia... Tinha um cara que estava até aqui na live, eu fazia copy pro Diego, pô. Um cara que vende PLR, os PLRs prontos. Cara, eu fazia VSL pra caramba pra ele. Só que era VSL pequenininha. Então eu fazia muitas VSLs, umas 3 por semana, assim. VSLs bem pequenininhas, 5 minutos. Entende? Então, cara, eu faço copy já tem eu faço VSL já tem uns 3 anos. Eu escrevi já mais de 100 VSLs, com certeza. Ângelo, como criar uma boa copy sem expert na parte da descoberta do mecanismo sem ser um especialista? Cara, você não precisa de um expert para isso, não. Você vai contar a história. Uma pessoa contando, pode ser uma pessoa narrando a própria vida. Igual eu falei, tem 4 personagens na copy. Né? Uma pessoa narrando a própria vida é um desses personagens. Você pode usar esse, quando você não tem um expert. Fernanda Moraes. Thiago, travou seu vídeo quando você me respondeu. Você disse que sem experiência é melhor começar com nichos menos concorridos, que tem uma dor menor. Aí travou, poderia repetir. Isso, Fernanda. Nichos menos concorridos, porque emagrecimento é muito concorrido. Você vai sofrer demais no emagrecimento, sério. Porque é difícil até para quem é experiente. Então, eu dei algumas ideias de nichos de saúde, se você quiser trabalhar em saúde, que são interessantes. Então, refluxo, enxaqueca, psoríase, pressão alta, colesterol, queda de cabelo, tanto masculino quanto feminino, são nichos bons que não são tão concorridos assim. Matheus, essa didática maravilhosa que fez até uma criança entender também a mesma do CF. E, cara, se você assistir às aulas do CF, você vai pirar. Você vai pirar, só te digo isso. Bruno Martins. Qual a porcentagem de reembolso para um nicho de renda extra? Consegui fazer uma cópia que está vendendo, mas eu estou sofrendo com reembolsos. Quero entrar no CF para melhorar. Suas dicas live me ajudaram demais. Que bom, Bruna. Fico muito feliz, tá? E o CF vai ser o melhor investimento que você vai fazer em copy esse ano. Eu tenho certeza. Olha, porcentagem de renda extra é alto, tá? De reembolso. Mas depende do seu método também. Como, por exemplo, se você entregar, diminuir esse reembolso. Então, essa é uma coisa que eu recomendo, entregar o método em videoaulas, tá? Coloca alguém para gravar a tela, não precisa aparecer rosto nem nada. Coloca alguém para gravar a tela. Ou então você usa o Sintese, de inteligência artificial que mostra a cara de uma pessoa falando e tal, funciona bem pra caramba também. Então, essa é uma ação que provavelmente vai diminuir o seu reembolso. Outra coisa é tentar deixar a copy menos agressiva. A sua copy já funciona, tenta deixar ela um pouco menos agressiva, entende? Agora, o que é uma... sei lá. Então, se tá até 10%, não é tão alto assim não, tá? Então, é um reembolso normal. O que é normal? 5%, 4%. O que é um reembolso começando a ficar alto? 10%. Agora, alto mesmo é acima de 10%. Então, se tivesse... Mas, em geral, renda extra já tem muito reembolso. Então, sei lá, 10% em renda extra não é muito difícil de ver, não. A maioria das pessoas sofrem isso ou até mais.
José Júnior indica livros sobre copyright. Cara, Kickstart Copywriting, Great Leads. Lá no CF tem esses livros todos em PDF, tá? E tem eles até traduzidos lá, alguns traduzidos. Great Leads, Kickstart Copywriting. Que mais? Confissões de um Publicitário. Como é o nome a frase da persuasão, um negócio assim, esqueci o nome, tem lá no CF também. Qual mais? Copylogic, deixa eu ver. Breakthrough Advertising, um dos livros mais maravilhosos de todos os tempos. Então, são livros ótimos de copy. Eu uso o VTube. Quais ferramentas você acha que aumenta a conversão? Cara, você assistiu a aula do João? Aquelas 7 ferramentas lá que ele indica lá. Cara, negócio de testar headline, a thumb de recuperação, que ele é maravilhoso. Thumb de recuperação, onde a pessoa para de assistir o VSL, você dá um recado para ela. A troca das headlines. O que mais? Cara, são 7 funcionalidades novas lá. Assiste a aula do João se você não assistiu. Depois me manda no direct que eu te mando a aula, tá? Ele explica como você pode usar elas para aumentar a sua conversão. Faz total diferença. Paulo Bruce, o método de expandir e simplificar mecanismos do Filemão é surreal. Cara, aquilo ali é ouro, tá? Aquilo ali é ouro. Eu acredito que grande parte desses 15 milhões que eu fiz em 2022, as minhas cópias fizeram através das minhas vendas, foi através do meu conhecimento e aplicação de mecanismo. Aquele conhecimento que eu ensinei lá no workshop de mecanismo. Rafael Anacleto, fala, Thiago, tranquilo? Quanto tempo você gastou para escrever essa cópia? Tem alguma técnica que você usa para otimizar o tempo? Eu demoro muito tempo para pesquisar e escrever. Cara, eu me acho lento, tá? Eu me acho lento. Essa cópia eu escrevi rápido. Por quê? Eu já conheço o mercado de afiliado, eu já fui afiliado. Eu já estava por dentro do que estava rolando no funil do WhatsApp, que a gente validou esse teste no funil do WhatsApp, então ela me mandava, cara, os afiliados têm muita dúvida sobre isso, os afiliados têm muita essa objeção, então ela ia me falando tudo que estava rolando, então eu já sabia as objeções ali principais, eu já fui afiliado, então já tenho um pouco da mentalidade que esses caras têm, e aí foi rápido, foi muito rápido escrever essa cópia, sei lá, umas 2 horas, 1h30, mais ou menos assim, foi bem rápido, 1h30 eu acho que escreveu. Einar Souza Fernandes, se você tivesse que recomendar apenas 3 livros de cópia, quais seriam? Kickstart Copywriting, Breakthrough Advertising, Great Leads. Mirella, Arquitetura da Persuasão, muito bom também. Bruno Goldinho, Thiago, para nicho de celulite, poderia dar algumas dicas? Já fez cópia? O que acha? Cara, nunca fiz não, mas eu acho um nicho legal. Eu nunca vi ninguém escalando pra caramba com PLR. Produto físico tem gente que escala, mas com PLR, e-book, eu nunca vi. Mas é uma opção. É um nicho que eu acredito que não tem muita concorrência, não. Tem concorrência mais de cremes, de colágeno, esse tipo de coisa. Entende? Mas não de produtos digitais. Diogo Cobata, Thiago, além desse funil de WhatsApp, quais outros métodos para estudo da persona e público? Eu já uso comentários do YouTube. E, cara, aqui, nossa, pesquisa tem inúmeras formas de fazer. Eu uso várias fontes. Entende? YouTube, Facebook, fóruns, várias coisas. Lá no CF tem um CF só sobre isso, falando sobre pesquisa. Tá? Como eu faço a minha pesquisa, como eu encontro os desejos inconscientes, aqueles desejos irracionais que a pessoa não tem coragem de falar para ninguém. Como eu consigo encontrar isso? Tem algumas formas de você encontrar isso. E são essas coisas que fazem a pessoa comprar, por exemplo, né? Uma mulher que quer, por quê? Entende? Ela vai falar que é só por causa da saúde, mas no fundo existem coisas muito mais profundas ali. Às vezes ela quer se sentir importante, ela quer ser notada da mesma forma que quando ela era jovem, entende? Ela quer salvar o casamento dela, quer que o marido repare ela, sinta ela bonita, sinta ela gostosa, entende? Ela quer se sentir bem, ela quer que quando ela passe na rua, os caras olhem para ela. Não porque ela é maldosa, tá pensando em trair o marido, não, mas é porque ela quer se sentir bem, ela quer autoestima de volta. Isso ela não tem. Só que essas coisas, essa mulher não vai falar num comentário de YouTube. Existem formas mais profundas de você descobrir isso. E lá dentro do CF eu falo tudo isso, tá? Então, Einar, o que não pode faltar em bom copy? Cara, 52? Eita, eu escrevi um negócio que eu nem vi. O que não pode faltar em bom copy? Cara, eu falei muita coisa aqui na live, né? Que não pode faltar provas de vários tipos, uma lead forte, né? O conhecimento de mecanismo é muito importante. Em renda extra não é a coisa principal, mas nos outros nichos é bastante importante, sim. Tem uma boa oferta, são vários pontos. É uma pergunta muito, muito difícil de responder, porque eu poderia fazer uma live de 2 horas sobre isso. Thiago, nesse workshop você mostra na prática como faz a montar um mecanismo de forma lógica? Sim, Felipe, exatamente. O workshop eu mostro todo o processo. Eu tenho um método que chama método E3. São 3 passos para escrever o mecanismo. Então encontrar, estruturar e escrever. Então primeiro eu encontro esse mecanismo, eu mostro como você pode encontrar os melhores mecanismos para sua copy. Depois a gente passa
esse mecanismo para um checklist para ver se ele realmente é um bom mecanismo para usar na copy. E a gente vai para a parte de estruturar, onde a gente estrutura isso de forma lógica para que a pessoa não tenha... Cara, essa é a parte mais importante de todas, porque se você consegue estruturar o seu argumento de forma lógica, vai ser tão fácil da pessoa acreditar que ela vai entrar meio que num ciclo automático ali. Ela começa acreditando numa coisa e vai acreditando... Nessa parte eu ensino uma técnica que chama técnica da gradualização, que o Eugênio Schwartz explica no livro Breakthrough Advertising. Então, eu começo com algo que a pessoa acredita e vou levando ela por pontos, até que ela acredite em algo que ela não acreditava antes. Entende? Então, isso a gente faz no mecanismo. Eu ensino tudo isso no workshop. E, por fim, a parte de escrever. Isso tudo é a estrutura apenas. Depois eu escrevo de fato o mecanismo, colocando provas, expandindo as coisas, deixando realmente um bom argumento muito forte e do tamanho de um mecanismo mesmo, porque antes é só uma estrutura. Então, basicamente, é isso que acontece no workshop de mecanismo, que é bem interessante. Matheus, tem material de apoio no CF ou é para sair, assistir e aplicar? Tem material de apoio, cara. Tem material de apoio. Geralmente, cada aula que eu coloco lá, eu coloco um materialzinho de apoio para você aplicar, para você ler de novo e tal. Tem material de apoio, tá? Sempre tem um documentozinho nas aulas. Deixa eu ver quantas horas aqui. Deseja, galera, mais dúvidas? Se tiver, manda, porque a gente já está quase encerrando, tá? Olha, quem quiser entrar no CF ou no workshop de mecanismo, às vezes você fala assim, cara, eu não quero entrar no CF agora, mas o workshop de mecanismo está no meu bolso. 497, dividido 12 vezes aí vai dar R$47 por mês, e eu estou precisando aprender a fazer mecanismo. Cara, me chama no direct que eu te mando o link, tá? Te mando o link do workshop de mecanismo, porque ele é focado em mecanismo. Se você quer dominar mecanismo, que é uma das partes mais importantes da copy, cara, você precisa assistir o workshop. Vamos ver. Se tiver mais dúvida, pode mandar, galera. Se não tiver, vou fechar a live. E aí, essa live vai ficar salva para a galera do CF, tá? Vamos ver. Parece que a galera já tirou todas as dúvidas. Brabo demais. Faz um resumão dessa live para mim anotar. Lá no CF vai ter, Matheus. Pode ficar tranquilo. Como você constrói o início da copy? Tipo, como começar a copy? Ah, cara, é a lead, né? Você tem que aprender a fazer boas leads. Então, tem que estudar como você chama a atenção da pessoa, né? E, além disso, o que é preciso uma boa lead? No início da comunicação, o que você tem que falar? Então, lá no CF tem uma live de 1 hora falando só sobre isso. Vou te chamar no Insta para entrar no CF. Fechou, PZA. O que você acha do livro do Alex Hormozes? 100 milhões de ofertas, né? Esse livro aí, cara, eu comecei a ler ele, mas eu não li ele até o final, não. Então, não posso te falar. Mas todo mundo fala bem. Mas eu não li ele até o final, não. Eu comecei a ler ele, li só o comecinho. Mas o Hormozes é um cara muito foda. Isso eu sei. Na revisão, você já cortou muito uma copy? Se sim, por quê? Cara, sim, o objetivo da revisão é cortar muito uma copy, tá? A melhor forma de um cara que está começando a escrever uma boa copy, depois que a copy já está escrita, é cortar muito dela, tá? Então, porque geralmente iniciante enche muito linguiça, fala muita coisa ali que não tem nada a ver, fala muita coisa sem pensar, nem sabe por que está escrevendo. Eu era assim, quando eu entrei no meu live, eu já tinha um resultadozinho, já escrevia mais ou menos bem, mas eu escrevia coisas que o João parava e falava assim, cara, por que você escreveu isso aqui na copy? E eu não sabia. Não sabia por que eu escrevi. Cara, não faço a mínima ideia do que eu coloquei isso. E ele falava assim, você não faz a mínima ideia? Então tira da copy. Entende? Então, a maior parte dos iniciantes falam pra caramba na copy. Escrevem muito mais do que deveriam. Entende? E coisas que eles nem sabem. Então, cortar muito a copy é bom, tá? Cortar na revisão. Bruno Godinho, em relação ao subnicho da área de saúde como gestor, recomenda quais tickets? Acredito que vale a pena bater de frente de produto físico, venda de infoproduto do caso? Cara, tickets você vai testar o que o mercado está testando, né? Que é 97, 147, 197. O mercado usa isso aí. Vai testar isso aí e ver qual vai funcionar melhor. Ian Carlo, como entrou na Neo Life? Cara, participei de uma seleção. Tinha 120 copywriters. Aí, desses 120, passou para a próxima fase, sei lá, uns 15, 16, talvez. E desses 16, passou para... Desses 16 que foram contratados, foram 2. Foi eu e o Rodrigo Castanhede. Brabíssimo, copywriter brabíssimo. E aí depois foi mais um, que foi o Anthony também. Então, foram 3. Ronaldo Guimarães.
Você normalmente sempre modela a estrutura em uma oferta validada ou que uma do zero? Cara, depende. Por exemplo, essa eu criei do zero. Essa que eu expliquei, eu criei de uma que está funcionando bastante e tal. Então, mas a estrutura, né? Eu use na mesma ordem. Sei lá, o cara colocou o depoimento no início, aí depois falou isso, aí depois mostrou um negócio de autoridade, aí depois o cara contou uma historinha rápida. Às vezes eu posso modelar esse tipo de estrutura, mas essa daqui eu criei do zero, tá? Colocando elas para rodar juntos, entende? Coloca para rodar, pega o criativo campeão, coloca uma lead para rodar só no início, rodou, achou o criativo campeão, pega o criativo campeão e coloca para rodar nas outras leads. Vi isso mesmo, Matheus. Castanha de brabo. No CF fala sobre anúncios. Cara, eu vou gravar uma aula sobre anúncios lá, provavelmente sobre anúncios, tá? Mas lá na palestra de 10 milhões, tem uma parte falando sobre anúncios, como eu penso sobre anúncios, como que eu fiz para anúncios. Cara, eles citaram copies que venderam mais de 1 milhão mesmo, tá? Então, em 2022 eu fiz um anúncio que ele recitou 2 copies, e essas copies, cada uma vendeu mais de... uma vendeu 600 mil e a outra vendeu 800 mil. Então, as duas juntas venderam mais de 1 milhão de reais por causa de um anúncio que eu fiz, porque essas copies estavam paradas. Então, lá no CF tem a palestra onde eu falo isso. Eu mostro o que eu fiz nos anúncios. Fechou, acertou de prima oferta? Qual oferta, Luiz? Essa daqui? Sim. Mas geralmente, o Carlos que me pergunta muito isso. O Carlos estava aqui. Geralmente as minhas copies é de prima. Ou eu acerto ou então eu erro. Então, eu tive quase nenhuma experiência com copies que elas começaram ruim, eu fui mexendo, fui modificando até ela ir boa. Cara, geralmente não é assim que funciona, não, tá? Então, e eu converso com, por exemplo, o Cícero, que vendeu mais de 100 milhões, ele falou a mesma coisa para mim, cara, copy que vende, você colocou para rodar, você já sabe. Entende? Colocou para rodar, você já sabe se a copy vende ou não. Então é muito difícil uma copy ruim que você começa, ela não dá resultado nenhum, depois ela virar uma copy boa. Então, geralmente, na hora você já sabe. Ou ela funciona, ou ela não funciona. Galera, mais perguntas? Manda aí. É um prazer responder. PZA, eu vou te mandar aqui. Se você ainda não entrou no CF, vou te mandar o link. Entra lá, cara. Me chama no direct. Porque eu vou tirar as dúvidas que você tem. Mas entra lá no CF, me chama no direct e eu tiro qualquer dúvida que você tem. Fechou? Esse é o melhor investimento que você vai fazer, cara. Entra lá, assiste a palestra dos 10 milhões. Se ela não valer a pena, você pede reembolso. Galera, então é isso. Acabaram as dúvidas. Um abraço para todo mundo. Ó, vamos ver o Diogo Kubata. O fato de uma copy fazer algumas vendas, mesmo que pouco, significa que ela tem potencial? Talvez ajustar um pouco a estrutura? Cara, depende, né? Tá dentro do CPA ruins, horríveis, que ela já não faz nenhuma venda, ou então faz venda muito caro, sei lá, se o produto é 97, aí ela faz venda a 120, 130, é um copy ruim, entende? Normal, acontece, a gente faz. Existem copies medianas, que são copies que, sei lá, ela começa a vender, mas aí você coloca um pouquinho mais de verba, ela para de vender. Ou então, ela tem dia que ela vende bem, tem dia que ela não vende. Tem dia que ela vende bem, tem dia que ela não vende quase nada. Entende? Então, tem copies que são... E tem copies boas, cara. A copy boa, ela não vai te deixar nenhuma dúvida. Se colocou ela para vender, ela vai vender para cacete desde o primeiro dia. Então, existem esses 3 tipos de copy. Pode ser que sua copy seja uma copy mediana, mas você vai ter que testar ela mais para ver. Coloca um orçamento maior. Coloca novos criativos e coloca mais grana nela. Vê se ela vai aguentar. Se você vê que não rolou mesmo, vai para outra. Não fica tentando melhorar a copy mais ou menos, não. Melhor você acertar uma copy boa de uma vez. A Bruna Martins, obrigado. Boa noite para você também, Bruna. Shadow, como você planeja a história do fundo? Ih, aí demora tempo demais. Mas pesquisa, né? Pesquisa manda muito nisso. Luiz Henrique, marcando só cartão no Face? Ah, você tá falando com o Diogo, né? Muito obrigado por todo o conteúdo, mano. Você é insano. Já entra no CF. Vou te esperar, Diogo. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer esse ano, cara. Tenho certeza. Então, galera, é isso. Quem quiser entrar no CF, chama no direct. Tá com dúvida? Chama no direct. Quer entrar na Masterclass de mecanismo também? Chama no direct que eu vou ajudar vocês, fechou? Então, foi um prazer. Foi top, espero que vocês tenham gostado da aula. Tira uma fotinha, se você não tirou. Tira uma fotinha pra gente postar no Instagram. Posta no Instagram, me marca, porque isso vai ajudar a divulgar o meu trabalho, fechou? Então, é isso, galera. Abração. Ótima noite para vocês. Tamo junto.